Fala pessoal do Pode Tudo e Mais Um Cast, aqui é o Leandro Negão, junto com o meu amigo Rubem, o Ovo. É nóis, pessoal. Boa tarde para todos, tudo bem? Estamos aqui, mais um conteúdo para a gente entregar para os nossos inscritos. Aliás, agradecer aos nossos inscritos, agradecer a curtida, compartilhamento, os comentários, as inscrições no canal e continuem, viu, pessoal? Porque é isso que faz dar o engajamento, é isso que faz o nosso canal ser melhor a cada dia, para a gente entregar conteúdos melhores a cada dia para vocês. E hoje, para variar, temos uma entrevista, só que vai ser uma coisa bem diferente das outras entrevistas, né, Negão? Assunto diferente das outras, e obrigado, né, mais uma vez, pelo engajamento, porque realmente a gente está tendo uma evolução bacana. Pô, apresentar o Rafa também, né, porque algumas pessoas não conhecem o Rafa que está aí na Fala aí, técnica. Baratinha! Bom, hã? Estou aqui. Tamo junto. Vamos lá. Então, hoje a gente vai apresentar e conversar com uma pessoa com um assunto interessante, que é o Marcos Vinícius, o Marquinhos, o nosso amigo e jornalista esportivo aqui. Bem-vindo, Marquinhos. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês para ter esse papo, vai ser muito legal. Bom, Marquinhos, assim, por que esporte? Boa pergunta. Cara, eu acho que eu sempre amei esportes e é uma coisa para mim que é muito, como eu posso dizer, tá muito no meu subconsciente, no meu emocional, porque eu acho que o esporte é capaz de ensinar coisas que palestras não ensinam, que exemplos não ensinam. Eu acho que tem um lance sobre ética, sobre trabalho em grupo, sobre várias coisas que são muito legais na vida e que eu acho que o esporte ele ensina de maneira quase instantânea, seja pela execução, seja quando você assiste um esporte. E quando eu era menor, era uma forma que eu me conectava com os meus pais. Minha mãe é daquelas que não era boa atleta, mas tirava férias em época de Olimpíada e Copa do Mundo para que a gente pudesse assistir junto. Então, são momentos muito mágicos, na minha cabeça é muito forte isso, né? Então, eu hoje sou um apaixonado, eu entendo muito mais de basquete que qualquer outro esporte, e isso muito tem a ver com a minha mãe, porque em 92, quando teve o Dream Team e tudo, a gente estava junto, assistindo, e foi ela que me disse, esses caras são os melhores naquilo que eles fazem, você precisa ver, você precisa saber quem são esses caras, e foi quando eu comecei a me apaixonar, inclusive por basquete, que não foi o meu único esporte ao longo da vida, nem praticando, nem assistindo, mas isso é muito anterior, assim, eu não saberia dizer com todas as razões lógicas por que esporte, mas tem a ver com crescimento, tem a ver com relação com minha família, é muito legal. Mas tem a parte emocional bem conectada aí, né? Sim, muito. E aí, dessa sua paixão, Marquinhos, quando é que você começou a transformar a sua paixão na sua, vamos dizer assim, profissão? Cara, é uma loucura isso, né? Porque eu trabalhei na ESPN quase 10 anos, mas não foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar na minha jornada, enfim, envolveu outros desafios, mas eu decidi fazer jornalismo. Certo. Muito jovem, eu devia ter uns 11, 12 anos. Eu só tinha uma tia que tinha TV a cabo, né? Então, assim, era super difícil assistir NBA, eu gostava, mas às vezes queria ir lá pra casa dela, porque lá na casa dela eu conseguia assistir mais jogos em outros horários. Então, eu tava sempre querendo, além de ser minha tia favorita, ela ainda tinha esse lance da TV a cabo. A ficou mais favorita ainda. Lá, exato, eu não queria sair de lá, era onde tava minha avó, onde tava minha tia que eu mais gostava. E o que aconteceu foi que eu assisti um jogo na ESPN, na época era na TVA. TVA, antiga, hein? Vai denunciar a idade monstruosamente. Vai denunciar a idade monstruosamente. TVA era satélite, né? Satélite. Eu acho que era satélite. A TVA, na realidade, ela precedeu a Sky. Eu acho que sim. Precedeu a Sky. Né? A Sky acho que comprou, tal, né? Veio com uma tecnologia, vamos dizer assim, melhor na época. Mas manteve a anteninha no satélite. Era esse esquema. E aí eu dormi na minha tia um dia, quer dizer, não dormi porque ficava acordado vendo os jogos. Quando acabou um jogo, começou o Sport Center. E o Sport Center é o jornal nacional da ESPN, só que é de esportes. E aí tinha ali os caras apresentando e falando, pô, agora vamos pro campeonato argentino, vamos pro campeonato de futebol brasileiro. E aí eu ficava, cara, que coisa mais animal, existe gente que faz jornalismo divertido, isso aqui, tipo, fala de tudo que eu gosto e fala mais do jeito que eu gosto. E eu comecei a pensar, eu sempre quis ser atleta, obviamente, né? Nadei pra competição, joguei basquete em clube, joguei basquete na escola e tal. Não cheguei a ser federado. Acho que quando eu começo a jogar basquete bem mesmo, eu já tinha 16 para 17, aí já tinha uma galera super encaminhada, né? Então, como eu não fui abençoado com mais altura, era difícil de se inserir tão velho, né? As peneirinhas, que ele falou, questão da idade. Por isso que eu perguntei. Porque o Fábio, meu irmão, que é baixinho,
E o Fábio, você tem quanto de altura? O Fábio acho que é Tem 1,75. Você é mais alto, você é quase a mesma altura. O Fabão é o que quase uns 70. Acho que é até 1,65, menos, né? Por aí. E ele ainda conseguiu fazer a peneirinha no Corinthians. Sim. Mas só que na época ele tava com 14, eu estava com 15 e já estava velho para fazer peneira. Imagina você o esporte que você gosta, com 15 anos você já tá velho. É isso. Eu cheguei a jogar no finado Clube Tietê, por exemplo, fiz 13, 14 anos, mas não cheguei a virar a parte do time. Nessa época eu não era tão bom assim, né? Então, entre eu assistir e realmente praticar basquete levando a sério, levou um tempo que, enfim, acabou sendo crucial. Não que eu acho que com a altura que eu tivesse, eu realmente fosse virar profissional. Mas o que aconteceu naquela noite na minha cabeça foi, se um dia eu não puder ser atleta, eu vou fazer tudo o que eu puder para estar perto do esporte. E o jornalismo esportivo me pareceu a saída mais lógica para aquilo na época. Pô, legal. Aí você é formado em jornalismo, que faculdade você cursou? Aí eu me formei em jornalismo. Certo. E aí não consegui entrar direto na área dos esportes, então passei por assessoria de imprensa, passei por programas de entretenimento, quer dizer, eu passei pelas mais diversificadas emissoras de TV, abertas, fechadas e tudo mais, até que eu cheguei na ESPN, e aí sim, um sonho realizado, com certeza, porque aquele moleque de 12 anos viveu intensamente o sonho que eu queria realizar. Tem umas imagens que acho que seria interessante ir passando enquanto a gente vai conversando, que é umas imagens suas, e assim, Marquinhos, falando sobre a questão de ser baixinho, só para a gente poder fazer uma adendo, claro, para conversar com você, a gente foi dar uma recapitulada, porque isso é coisa antiga, né? A gente é um pouco mais velho, né? Só um pouquinho. E o Boggs, o Muggs The Boggs, né? Ele tinha 1,68. Armador do Charlotte Hornets. Aí sempre houve uma questão na época se ele realmente conseguia enterrar ou não, né? Porque tinha até uns vídeos fake que acabaram lançando depois, né? Uma época aí. Na verdade, nem sei se é verdade, se ele conseguia cravar com 1,68 de... Diz que sozinho, se ele, por exemplo, roubasse uma bola e partisse para cesta, ele conseguia. Agora, com um oponente à frente, não. Aí teria que fazer a bandeja. Quem era do tamanho dele e enterrava era o Spud Webb. Galera que estiver vendo, não saia deste vídeo. Abre uma abra, a extra, veja depois. Mas o Spud Webb é um cara de 1,75 mais ou menos, que ganhou até o campeonato de enterrada nos anos 80. Então era uma coisa espetacular. Assim. Quem nunca ouviu falar, assista, porque é incrível, de verdade. Talvez ele tenha inspirado o Boggs pra jogar, com certeza. Bem provável. A história da NBA com caras bem baixinhos, ela não é tão grande assim, né? Quer dizer, tem um Earl Boykins, né? Porque é muito difícil o cara se manter na liga, né? Sim. Os caras estão cada vez maiores e mais versáteis. E um cara muito mais baixo é problemático para defesa, principalmente, né? Então, é raro, mas tem muita gente que se virou e teve carreiras sólidas, assim. O Muggs Bogues é um deles, né? Tava aparecendo em Space Jam, quer dizer, desenvolveu outras características, não só o quadra, né? Enfim, se envolveu em outras áreas também. Bom, voltando, acabei atrapalhando um pouco as fotos. Não. Desculpa aí, Barata, desculpa aí. Essa é legal. Essa é aonde? Legal. Isso é Aspen, no meu segundo ou terceiro ano de ESPN, porque assim, eu entrei na ESPN, quando eu finalmente consegui entrar, eu fui trabalhar com esportes americanos, né? Foi a porta que se abriu pra mim, né? Porque eu tava na Rede Globo, tava numa produtora e freelando na ESPN. Você trabalhou na Globo antes de ir pra ESPN, sim. Legal. E eu sempre sonhei trabalhar na ESPN, então quando apareceu essa oportunidade, eu abracei com toda a força. E aí a doideira eu vou pra ESPN e não entro exatamente no basquete, que era o que eu amava, o futebol que eu entendia mais. Eu vou pra esportes americanos. E eu sou o cara que acha assim, toda e qualquer oportunidade, porta que se abre, você tem que entrar de cabeça. Eu saí de radicais sabendo muito sobre os esportes radicais, porque eu realmente acreditava no estudo, em aprender, em lidar com linguagem e tudo mais. Então aquela imagem ali é quando eu fui pra Aspen, a gente foi cobrir o Winter X Games lá. E pra mim, essa foto, por exemplo, tem um significado enorme, porque a minha avó era uma empregada doméstica, que criou 5 filhos com muita dificuldade. Certo. Na época, o cara que era o pai da minha mãe foi embora no Natal e largou todo mundo lá, e passaram muita dificuldade durante muito tempo. Nossa. E eu, infelizmente, perdi minha avó quando eu tinha 20 anos, e ela não pôde ver isso aqui, que era uma coisa que eu falava pra ela que eu ia realizar. Então, legal, ali a, 5 mil metros de altitude, na neve, um cara que saiu, da Zona Norte, sem ter nada e basicamente com esforço mesmo. E com muita gente que acreditou em mim, quer dizer, acho que não realiza nada sozinho. Sim, não.
Mas eu acho que essa aqui tem muito significado, porque foi umas viagens mais especiais que eu já fiz. Eu absolutamente odeio frio e eu não conseguia parar de sorrir. Aí. E eu não conseguia parar de sorrir. Foi uma das melhores experiências da minha vida, profissionalmente, de diversão. É totalmente diferente, né? Enfim, quando você trabalha, por exemplo, num negócio mais financeiro, mercado financeiro, os caras te mandam trabalhar pra fora, pô, é escritório casa. E no caso da ESPN, isso aí, você ia subir a montanha pra ver os caras descendo de snowboarding, e vai com a câmera, e sobe de moto elétrica, chega lá, tem um teleférico. O trabalho todo é muito, muito divertido. Então, realmente foi uma realização. Né? Você se arriscou a descer de snow? Não. A minha chefe falou, porque assim, a gente aproveitou pra curtir Mas teve bem. ideia. Exato. Porque a gente aproveitou pra curtir bem. Por que aconteceu? Tinham festas quase todos os dias. É uma molecada muito jovem que disputa o Inter-X. Eu fiquei pensando, que eu fiquei imaginando o que deve ser Olimpíada quando se junta aqueles caras de 18 a 25 anos no auge da forma física e tudo mais pros eventos. E lá a gente saía muito. E teve um dos nossos companheiros que estava conosco e ele passou mal numa noite, tanto que a gente tomou uma canjibrina lá e o cara passou mal no dia seguinte. Tivemos que levá-lo para o hospital. Ele foi para tomar um soro e foi trazido de volta. Deu $1.200. O soro. Nossa, 1.200. O cara arrebentou a verba. Aspen é um lugar que a rua principal de Aspen tem casa do Jack Nicholson, tem a casa da dona da Mary Kay. Aspen é realmente, assim, realmente Campos Jordão vezes 25 nos Estados Unidos, quer dizer, os caras lá já têm um nível de vida melhor e Aspen é a elite da elite, então tudo ali era muito caro. E aí minha chefe falou, pelo amor de Deus, vocês não se machuquem, não precisa que nós vamos nos complicar. Então, pelo amor de Deus, não dei trabalho. Então eu não me arrisquei no snowboard, nem no esqui, pelo amor de Deus. Caramba, hein? Bom, Que sorinho caro, hein? Ah, isso é legal. Ah, esse cara aí eu joguei muito ele no PlayStation. Eu também, viu? E eu, assim, às vezes eu gosto de conhecer aquela brincadeira do não conhecer os ídolos. Às vezes você quer, enfim, chegar perto ali, pelo menos pra encostar, tirar uma foto, porque uns caras não parecem reais, né? É verdade. Esse era um que não parecia real, ele era uma coisa de videogame. Sim. E esse aqui é antes de Aspen. Eu entro pra ESPN em janeiro e como tinha muita viagem, eu fui pra Munique cobrir X Games. E ele tava lá junto com um monte de outras pessoas. E, cara... Só fazer um parênteses, Marquinhos. Ó, pra quem não conhece quem tá na foto, é o Tony Hawk, tá? É o melhor e o maior skatista que eu já vi andar. Não, esse cara é surreal. Procurem ele depois. Sempre falo, outra aba, não saiam dessa. Tony Hawk 900 graus, em que ele gira até dar 900 graus. Imagina que uma volta são 360, gente, não é pouca coisa. Esse cara ele é muito bom. Do Olimpo do esporte, assim. Né? Muito bom. Gente boa, Tony Hawk? Gente boa, gente boa. Quase todos os caras de esportes americanos, de esportes radicais, são muito gente boa. Eles são muito próximos, né? Eu acho que tem muito uma coisa deles tratarem o esporte como um modo de vida. Não é, por exemplo, um emprego. O cara não trata como futebol, tem obrigação, tem que fazer coletiva todo dia. Tudo pra eles é muito divertido. Eles estão numa competição, mas eles torcem para que o adversário acerte uma manobra que é incrível, porque eles querem ver o esporte no mais alto nível. Quer dizer, é uma competitividade em outro mesmo, sentido. Né? Exato. Não tem aquela coisa individualista, aquela coisa mais coletivista, né? De jogar um negócio pra cima mesmo. Nessa questão de viagem, assim, de viajar com esporte, veio... É sua vontade de viajar ou acabou que engajou e fluiu dessa forma? Foi a junção, né? Foi a junção perfeita. Eu amo viajar. Eu sempre gostei de ter ambientes diferentes para trabalhar, nessa coisa rotineira de todo dia ir pro mesmo lugar, no mesmo horário, escritório. Eu sempre achei isso uma chatice. Nunca me vi realizado numa situação dessa. E a ESPN tinha muita cobertura de eventos, né? A gente ia na casa do Mineirinho com a inauguração da pista dele. A mega rampa, né? Mega rampa que ele montou. Você ia, por exemplo, campeonatos de surf, você ia pra Itamambuca, ficava uma semana lá na praia cobrindo. Horrível, era péssimo. Eu tenho mais lembranças. Péssimo. Então era muito legal porque era a junção de duas coisas. Quer dizer, eu tava me realizando muito e o trabalho demandava aquilo, né? A gente trabalhava com alguns câmeras que se incomodavam. O cara falava, pô, não aguento mais ficar longe da minha família, não gosto. Eu falava, cara, me manda, porque se mandarem, eu vou mais do que feliz fazer isso aqui. É complicado, hein, meu? Lógico, você tem a parte da família, tudo, você ficar longe, mas, poxa, gente, você em lugares assim que você talvez nem no seu melhor sonho você sonharia em estar, mano. Acho que uma coisa compensa a outra, na verdade. Sim, eu não tenho a menor dúvida que compensa, de verdade. Eu ainda trabalhei, enfim, com muita viagem com esportes radicais. Nos esportes americanos eu não consegui fazer tantas viagens assim, porque, enfim, a gente estava num outro período da ESPN.
Mas eu fico feliz demais, assim, eles estão voltando a retomar as viagens, até por conta pós-pandemia, enfim, uma série de aspectos que estão contribuindo, mas eu fico feliz demais, porque os caras acompanham a história sendo escrita, né, o esporte, ele não é um fenômeno separado do resto, né, ele tá imbuído de tudo aquilo que já está acontecendo na sociedade, que aconteceu na sociedade, então quando você vê lá um jogador protestando contra a violência policial, pô, aquilo tem um lance político, aquilo tem um lance de direitos civis, aquilo tem um lance do esporte, e como ele é uma plataforma para falar com várias pessoas sobre vários assuntos valiosos. Então, eu acho que você ter a oportunidade de acompanhar esses momentos históricos de perto é uma coisa única. Quer dizer, Copa no Catar, talvez você nunca fosse. Exato. E talvez os caras estão câmeras, por exemplo, repórteres, os caras talvez não tivessem nenhum motivo para ir pro Catar num dia normal. Sim, mas vai por causa da Copa. Vai por conta da Copa. Quer dizer, imagina quanto custaria um pacote turístico e ingressos para assistir um jogo no Catar. E aí você tá lá como repórter, cobrindo dentro do campo, vendo a vibração, a torcida, o título, os caras ganhando a taça, quer dizer, assim, é um lance que eu sempre brinco com as pessoas, o esporte ele é legal por conta das narrativas. Você não quer saber se o Pelé fez 1.200 gols ou se o Cristiano Ronaldo fez 400, você vai lembrar do Etetra e o Pelé abraçado no Galvão pulando. Isso é uma imagem que marcou a gente. Você quer ver o Senna balançando a bandeira do Brasil, o Hamilton pegou a bandeira do Brasil ano passado. Teve gente até que chorou, viu? Pô, eu vou te falar. Teve gente até que chorou. Olha, eu não vou nem falar. Um dos vídeos que a gente fez pro podcast, a gente fez do Hamilton. Essa é mais uma das coisas que mostra o quanto... é do caralho. Mais uma coisa como eu amo esporte, como eu acho que a narrativa é poderosa, né? Esse final de semana todo do Hamilton foi espetacular por N motivos no Brasil. E eu não consegui comprar ingresso, porque o meu sonho é levar minha filha para assistir uma corrida. E eu não consegui ainda levá-la. Porque quando eu consegui, ela não tinha idade, porque somente a partir dos 5 anos, por conta dos danos no ouvido, por do barulho, né? Então ele só autoriza depois dos 5. E aí eu não consegui ingresso, no final das contas ainda fui trabalhar. E aí o que aconteceu? Estávamos eu e minha namorada, ela de casa, e eu no trabalho. Eu abro o FaceTime e a gente viu a corrida inteira conversando pelo FaceTime, eu olhando na TV e ela de lá, e assistindo, e aí, ele vai passar o FaceTime, vai passar o FaceTime, vai passar o... Aí era cara passa, eu já vibrei, dei pulinho no ar, e eu tava no meio do trabalho, porque o domingo é de plantão, então tinha domingo espetacular pra fazer, tinha outras coisas, porque eu atualmente trabalho na Record, do Jornal da Record lá. E aí eu esqueci onde eu tava. A hora que o cara pegou a bandeira e começou a passear, eu chorava igual uma criança no negócio. E eu escondi. Bom, a sua namorada pode estar confirmando. Realmente foi tudo isso, né? Um pouco mais. Um pouco mais. Não, você é louco. Aí você quer rever, né? Você quer rever as coisas que o cara fez. E assim... eu acho que é isso, é o poder da narrativa, né? Tudo que o cara tava passando naquele determinado ano, o significado antológico dele levantar a bandeira do Brasil, se identificando não só como piloto daqui, mas relembrando um cara que morreu há, sei lá, quase 30 anos atrás, 28 anos, que a gente perdeu o cara com um dos maiores ídolos do esporte daqui, então quando ele... é muito legal. É uma energia, tem uma força, né? Muito grande. Tem, se eu não me engano, acho que foi quando ele igualou o número de poles, ele tava com... Acho que no comecinho da Mercedes, né, Barata? Você que manja mais. Isso. Foi quando... Foi quando ele igualou o recorde de poles do Ayrton Senna. A Viviane deu um capacete do Ayrton Senna, mano. Ali eu vi que o cara mesmo, puta, ó. O Hamilton, ele só nasceu no país errado. Mas tem uma cara de brasileiro, né? Tem cara de brasileiro. Tem cara de brasileiro. E é isso que eu digo que o esporte ensina muito, né? Um cara filho de um cara imigrante das Bahamas, cara que era operário, não tinham grana, foi na base da raça, do talento. Eu acho que esse tipo de coisa que, por exemplo, às vezes eu não consigo explicar para um cara adolescente a importância dele estudar ou se esforçar, ou dele encarar o caminho mais difícil para uma conquista. Aí eu pego o Hamilton e falo assim, olha o que esse cara passou para chegar onde ele chegou. Recentemente, por exemplo, eu produzo material para o meu Instagram. E eu publiquei um vídeo sobre um cara chamado Jimmy Butler, que está jogando atualmente as finais da conferência pelo Miami Heat. E eu contei a história do cara que ele foi abandonado ainda bebê pelo próprio pai. E a mãe dele o expulsou de casa aos 13 anos porque não gostava da aparência dele. E ele virou um sem-teto, foi morando de favor em várias casas, até ser acolhido pela mãe de um colega de time na escola, que já tinha 7 filhos e falou, vem. Esses caras, eu não contei isso no meu Instagram, porque, enfim, era 1 minuto, é pouco tempo, mas eles se revezavam para que todo mundo pudesse dormir pelo menos uma noite na cama, porque também não tinha cama para todo mundo, então continuava no sofá, e o cara ainda tem 2 metros, quer dizer, não é que ele se acomodava em qualquer cama, nem em qualquer sofá que aquele cara cabia.
E aí, entender que o cara, pô, cresceu, se desenvolveu, ele entrou na liga sem holofote nenhum, ninguém achava que ele ia virar uma estrela, e hoje o cara é super reconhecido, ele ama o Brasil, ama café, abriu uma marca, viu o Brasil conhecer carnaval, ele é muito amigo do Neymar, dos caras do futebol. E ó, mais um parça. É mais um parça. Ele tem um delírio de falar que o Neymar é o melhor do mundo, mas assim, coisa de amigo, coisa de coisa de amigo. brother isso. Pode colocar depois na descrição seu Instagram, que você Claro, conteúdo lá. pô, claro, é o arroba Marquinhos com K1984, depois, enfim, a gente deve colocar na informação na do descrição a gente vídeo. vai colocar. Mas Marquinhos. é muito legal, sempre eu gosto de contar essas coisas, porque é isso, o cara vê, de alguma se identifica, quer dizer, pô, eu não nasci na melhor das condições, mas eu posso vencer, não é de onde eu venho, é pra onde eu vou que é importante, então acho que esse tipo de coisa é muito legal. Sim. Essa questão do, vamos dizer, gatilho, né? O gatilho da escassez faz com que as pessoas tentam evoluir, tentam se desenvolver, tentam crescer na vida e buscar sempre algo melhor. Não sei se minha voz vai sair, mas tem uma coisa, o contexto acho que vocês vão entender. Eu queria fazer uma pergunta pro Marquinhos. Fala mais alto. Voltando da história da Fórmula 1 do Hamilton. O Massa já ganhou 2 vezes, se eu não me engano. No Brasil. No Brasil. Sim. E fez a mesma coisa. Eu tava lá. Nas duas do Massa? Não Na do tava lá Hamilton. Na do Hamilton. Certo. E eu fiquei mais emocionado do que a das vezes que eu... Você tem o porquê disso, assim? Porque Cara. o cara é brasileiro, o Massa é brasileiro. O Uhum. Hamilton não é brasileiro. Exato. E assim, quando eu tava lá, eu vi o final de semana inteiro, você sabe que eu gosto de Uhum. tal, eu entendi o que o Hamilton... Eu já tava entendendo desde o começo, o campeonato do ano passado não foi feito pra ele ganhar. Uhum. E aí, tipo, quando ele, assim... Eu tava com mais 3 caras lá e também nesse mesmo esquema com a minha esposa aqui em casa e eu mandando mensagem. Eu falei, ó, um pouco antes de acabar a corrida, eu falei, ó, se esse cara ganhar e pegar a bandeira, pode parar. E quando ele pega a bandeira, eu abaixo a cabeça assim, os caras olhando e eu chorando, velho. Não tenha vergonha, não. Eu falei, mano, foi um bagulho surreal, cara. E outra, quando ele passa também o Verstappen também... Nossa, a eu gritaria tinha um no monte de setor cara- G. tinha um monte de Nossa. cara torcendo pro Verstappen na minha frente, eu quase engoli os caras. Aí você arruma uma briga à toa. Quase, velho. É louco. Cara, eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, eu não sei explicar cientificamente por que as pessoas se emocionam mais com o Hamilton, por exemplo, do que se emocionavam com o Massa. Mas acho que o Massa, se ele não fosse brasileiro, ninguém ia achar que ele era brasileiro. Ele não tem nada que ele se identifique com o Sim. Brasil. A história Eu vou até a complementar história de depois que você superação, certo? E o Possivelmente. Hamilton tem a história de superação, ele idolatra o cara que foi o maior ídolo do automobilismo do Brasil. Idolatra, né? Ele muda o capacete para cores do Eu Brasil. gosto de Massa. Não, Exato, não é isso. não, É que é Eu, inclusive, crítica, acho, crítica. inclusive, acho o Massa um cara um bom piloto. Quer dizer, não acho que ele. Eu ainda acho que da geração pós-cena, o Rubinho ainda é o melhor, melhor. de todos. Mas assim, ele quase venceu um título no Brasil que acabou não acontecendo justamente por conta do Hamilton, que ficou com o título em 2008. Mas eu acho que tem um lance. Ano passado, principalmente, tinha um lance que era. O Hamilton estava vivendo a mesma situação que o Senna viveu em outras temporadas, em que ele estava sendo prejudicado ao longo da temporada para que outro cara pudesse ganhar. E as pessoas aqui no Brasil se identificam muito com as injustiças e tomam parte. Que diria a batalha de Suzuki em 89. Exato, exatamente. Entregando a idade de novo, pessoal. Mas é isso aí, viu? Exatamente. Então tem o lance de superação, de luta contra a adversidade, que tem tudo a ver com o brasileiro. O cara ama aqui, muda capacete para correr aqui de maneira especial. Sempre falou do público, sempre falou da torcida. Quer dizer, quando ele pega ali, muita gente pode até, principalmente os críticos dele, né? Pode dizer, mas foi um lance totalmente marketing, né? Ele quis aparecer pra galera e eu duvido. Eu acho que aquilo ali era Não. realmente uma coisa que ele tinha vontade de fazer. Até porque, tem Isso que eu ia lembrar... falar. O Senna emoção ganhou dele. pouquíssimas vezes, o Hamilton ganhou pouquíssimas vezes no Brasil. Igual o Senna. Dá pra, Exato. O Senna ganha, acho que dá pra duas perceber a vezes. É, só. 91, emoção 93. dele mesmo, assim, a expressão dele. Então, acho que, fora todo o histórico, tudo aquilo que as pessoas sabem por pesquisa dele, ele mostra isso na cena. A né? questão que eu acho, desculpa até me alongar um pouco, a questão do Felipe Massa, que a gente não sentiu tanto quanto a galera sentiu do Hamilton, é porque é o contexto do Felipe Massa. O Felipe Massa estava na Ferrari e na época ele tinha nada mais, nada menos que o Schumacher como companheiro de equipe. E para não virar a Ferrari uma McLaren de 88 a 90, né, que existia uma equipe, só que a equipe era dividida. Então tinha a maior rivalidade era dentro da equipe. Então o que eu entendo mais ou menos é que o Massa meio que aceitou ser o coadjuvante do Schumacher, aceitou até muito passivamente,
Tanto é que você via nos grandes prêmios, foi daí que eu Rubem, Ovo, parei de ver Fórmula 1 por causa disso. Você viu o cara liderando, e aí nas últimas 5 voltas você vê o cara diminuindo o ritmo, né, meio que freando o carro para o Schumacher poder passar. E nem precisava disso, na época, nem precisava disso, né, porque o Schumacher já estava disparado na questão de pontuação e tal. Então, não muitas, mas em alguma, eu vi isso umas 3, 4 vezes, eu acho, infelizmente. O Massa liderando a prova, isso não ia influir no campeonato. Mas a gente acaba lembrando mais do Rubinho do que do Massa. Com certeza, o Sim. Rubinho. Porque na época, infelizmente, naquele dia, naquela fatídica corrida de 94 em Imola, o Rubinho se acidentou na sexta, no treino livre. E o Senna foi ver ele e tal, né, dar uma força. Aí o Roland Ratzenberger morreu, infelizmente, no sábado. E dali já não era para ter a corrida. Porque o cara morreu na pista. E o regulamento diz que teria que a corrida não rolasse. Mas a corrida, infelizmente, rolou, entendeu? E aí, infelizmente, sabe o que aconteceu. Então, na questão do Massa, é isso. A gente não vê aquela vontade, pô, meu, tudo bem. A equipe tá mandando você abrir caminho. Não, mas eu vou ganhar. Eu fiz por merecer, entendeu? Então, a gente meio que, não é que não gosta do Massa, mas deixa um pouco o Felipe Massa de lado e acolhe o Hamilton. E daí foi o que eu falei anteriormente. Quando eu vi ele recebendo o capacete, se emocionando, eu vi, pô, mano, esse cara realmente é firmeza. Mas eu acho que acaba acolhendo o Hamilton pelo que o Marquinhos falou, a história em si. Né? Sim, o contexto, que é fazendo um O paralelo. cara que saiu do nada, Sim. que sofreu pra chegar onde tá. Sim. Aí você pega aquele ano, o ano passado, que, foi feito pra tudo pra ele não ganhar. Sim. E mesmo assim, faltava não sei quantas corridas, o cara tinha que chegar em primeiro em várias pra Sim. sabe? Fazendo um paralelo, foi o ano de 89. Foi. Foi o ano de 89 pro Senna contra o Prost, entendeu? Tudo girando contra. Você sabe que o cara é melhor, você sabe que ele tem a máquina melhor, mas o sistema tá trabalhando para que ele não seja o vencedor. Isso que é foda. Exatamente. E o brasileiro entende muito bem disso, Sim, né? Acho que a gente sim. vivencia várias coisas injustiças. no nosso país, muitas injustiças. Então, e a gente gosta do cara que sofre a injustiça, mas vence de alguma maneira, né? E que o cara faz por merecer. Pô, o cara tá merecendo chegar lá, meu. O cara tá Exato. merecendo e o cara tem que chegar e você vê que o sistema jogando totalmente Exato. contra. Não, e é isso, e eu acho que essa é a parada fundamental, né? Que é por isso que eu disse que a gente se apaixona pelo esporte, pelas narrativas. Você não quer saber quantas poles o Hamilton fez, você não Sim. quer saber se ele tem recorde de vitória. Sim. Você vai lembrar do dia que ele pegou a bandeira e Sim. que você em casa chorou com um cara inglês Exatamente. empunhando Pegando a sua brasileira, bandeira. entendeu? Exatamente. Esse é o poder dos esportes. Eu acho que o esporte tem um poder de comunicar através das emoções, através de exemplos, de várias situações, coisas que seriam muito difíceis de você explicar com palavras. Você não sabe explicar por que você tá chorando porque o Sim. Hamilton tá ali. Mas você, de alguma forma, se sente inspirado por aquela superação. E eu acho que essa é a parada fundamental do esporte. Ele te inspira a ser melhor. É muito Essa é a bacana. coisa. E lembrando um pouco com essa questão de esporte, eu fui. Agora eu não lembro o ano, se foi 92, 91, que vieram os Harley Globetrotters. Os caras é muito bom. É que eu não lembro quando eles vieram a primeira vez, a gente foi assistir. Aí foi em 90 e pouco. Foi em 90 e alguma coisa, não lembro direito. 90 Mas- Guaraná com rolha. Mas é fantástico você poder ver a forma como eles brincavam com a bola e quanto eles eram bons, e aquilo te inspira. Inclusive, quando eles rodavam a bola, que passavam por debaixo do braço, eu aprendi a fazer porque eu vi no pessoal. com o pessoal dos Harley Globetrotters. E aquilo ali foi assim, foi emocionante, você não esquece. E isso é um aspecto muito interessante do esporte, né? Que eu acho que norte-americanos têm mais do que a gente aqui no Brasil com o futebol, por exemplo, mas vê o esporte como entretenimento também. Sim. De você se divertir com aquilo. Quer dizer, o Harlem Globetrotters não tinha um nível pra estar na NBA. Não. Mas não é por isso que não é interessante de Sim, ver. sim. E isso é uma parada muito legal. O cara é muito bom. Meu, as jogadas em si, ó, você Sim, vê sim, que sim. vamos A dizer, zoeira, a a zoeira brincadeira. e tal, mas você vê que, meu, é uma coisa que te enche os olhos de ver. Foi muito bacana. São momentos. É isso. Vamos lá. Foto aqui, ó, só pra Manda. Marquinhos, ó. Pela bola deve ser na África do Sul. Não, é Aspen ainda. É Aspen ainda? A gente fazia um quadro lá, que era uma brincadeira, porque era ano de Copa, né? Eu fui pra Aspen em janeiro de 2014 e havia Certo. toda uma esperança de que, enfim, o Brasil fosse ser campeão.
E a gente fazia alguns quadros, inclusive para os outros produtos da ESPN, né? Não era só para quem curtia esportes americanos, a gente fazia quadros brincando com futebol para entregar no Sport Center, enfim, nos outros jornais da casa. E esse dia a gente estava de camiseta da seleção, e tudo foi reconhecido pela galera, né? Brasileiros, óbvio, né? Porque brasileiros se reproduzem nos mais diferentes ambientes. E eles estavam lá. E esse dia foi um dia muito bacana desses, porque a gente foi reconhecido por outros brasileiros, encontrou outras pessoas, e foi... Eu tenho muitas boas lembranças. Esse cara que tá na foto é o Armando, é um dos caras mais especiais que eu já trabalhei na vida, assim. E a gente... É muito legal isso, né? Porque não são só o que você assiste ou pratica, mas às vezes as conexões que você faz através do esporte. Ele tinha uma coisa muito legal de você viver intensamente o momento em que você está, que é uma coisa muito difícil de a gente vivenciar hoje em dia, com celular e outros meios, que a gente vive uma vida não linear. Quer dizer, você tá aqui, mas você tá olhando no Instagram, que é um tempo passado, que alguém postou lá porque já viveu, e ao mesmo tempo você, às vezes, quer postar uma coisa que você vai fazer na frente. Quer dizer, você nunca tá exatamente no ambiente em que você está focado no que você tá fazendo. E esse cara, lá em 2014, nem era essa doideira que é hoje com o celular. Sim, tava começando, né? Exato, tava começando a doideira, a insanidade com o Instagram, então tava começando ainda. E aí tem uma passagem muito legal que a gente chega de avião, depois de horas de voo, muitas horas, porque a gente foi para Dallas primeiro, fez escala, depois foi para Aspen. A chegada é muito legal, a gente foi gravando vídeo, passando pelas cordilheiras e tudo mais. Só que a gente foi chegar bem tarde no hotel. E quando a gente chegou tarde no hotel, quando começou a pegar a internet, aí óbvio, né, você começa a falar pros pais, cheguei bem, não sei o que, começa essa conversa. Legal. E a gente tava andando a equipe assim, cabeça baixa, de repente eu olhei pra cima e tava um dos céus mais lindos que eu já vi na minha vida, porque como você tá muito alto, as estrelas parece que o teto tá aqui, assim, tá baixo, cara, né? O teto tá baixo. E eu olhei pra cima e falei, cara, que coisa mais linda, vocês viram o céu? Aí e foi engraçado porque as outras duas pessoas estavam na equipe, a minha ex-chefe, a Vivian Mesquita, e a Mayra Pablos, que era produtora, oraram e falaram, nossa, tá lindo mesmo. Aí o Armando, ele é engraçado porque ele vivencia com muita intensidade as coisas e ele tem um jeito meio despojado de falar. Eu não queria saber se era chefe, se era coordenador, ele tá nem aí. Ele falou, porra, mas vocês não tiram a cara do celular, bicho. Esse céu tá aí desde que a gente chegou. É que vocês não tiram o olho do celular. Tipo, ele só falou o óbvio. E vocês não estão aqui. Tipo, vocês não estão aqui. Eu tô vendo esse céu tem 2 horas. E vocês se depararam só agora. Sai do celular. E aí ele falou, vocês podem mandar mensagem pro familiar de dentro do quarto do hotel, sabe? Mas enquanto estiver aqui, vivenciar essa parada. Então é isso que eu falo. Mais que o que você assiste, o que você pratica, as conexões que você faz no esporte, eu acho que são muito, muito especiais. Assim. É difícil. Bom, mas é sempre interessante a gente perceber que essa questão do... Bom, eu como terapeuta, a gente acaba pegando pessoas com depressão, ansiedade, com diversas coisas em função muito disso. Se a gente for perceber quando a gente era moleque, na nossa meninice, não tinha tanto estresse, né? Não tinha tanto problema. Mas não porque não existissem os problemas, mas só que hoje a gente está antenado com tanto problema de que nem é nosso. Sim, né? sim. E a gente não foca no evoluir naquilo que é devido, entendeu? Então é complicado. É difícil ser linear. É bem difícil, é bem Hoje difícil. tá difícil demais. Eu tenho muitas conversas até com minha namorada, porque a gente fala, eu tenho muita mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E ela fala, cara, vai pesquisar, o cérebro desliga pra fazer uma coisa ou outra, ele não faz tudo ao mesmo tempo. Você e tem você que focar faz em uma coisa. porque você faz tudo de maneira muito rasa. Então é você repensar a filosofia, um monte de coisa. Isso é mais uma das coisas que a gente aprende com o esporte. Quer dizer, quantas vezes você não tá num cara e você fala, esse cara não tá focado, por isso que ele não tá performando. A importância da preparação, quer dizer, e você precisa estar lá. Se você começa a se distrair na dancinha, na brincadeira, na zoeira, você não entra com o mesmo foco na coisa. Se você começar a se distrair com a torcida, por exemplo, você sai daquilo que você tem que fazer. Então, são essas coisas que eu acho que são legais, poder traçar esse paralelo. Por falar em torcida só, fazendo um parênteses aí, você cobriu a Copa de 2014? Sim. Você tava no Mineirão? Não. Por um motivo nobre, mas não estava no Mineirão. Ah, meu, porque, olha... Fala aí. Não, é só porque eu participei, eu não estava exatamente com as equipes que iam pra campo, pra certo. jogo, mas a gente viajava junto, ia nas fanfests, faziam matérias mais divertidas. E aí, a minha filha nasce um dia depois do Brasil e Chile. E aí eu peguei uma licença paternidade no meio da Copa. Então, eu fico em casa, o Brasil ganha da Colômbia. Sim. Eu volto pra ESPN na, sei lá, segunda ou terça-feira, eu não vou me lembrar exatamente o dia agora, mas se não me engano era uma segunda, Brasil e Alemanha. Eu voltei pra assistir esse jogo.
E foi 7-1. Nossa, meu, isso aí foi uma água no chope tremenda. Eu que tava na esperança de viajar até as finais para poder acompanhar Eu a acho que ele seleção. foi a única pessoa feliz dessa data. Porque a filha nasceu. Tá vendo? Né? Pelo menos apagou essa mancha. No nosso currículo. Nossa senhora. Meu Deus do Esse céu. foi um dia triste, cara. Esse foi um dia triste. Eu lembro, a gente tava fazendo churrasco lá na prima da Ju. E, meu, do nada, 1, 2, 3, no quarto gol, falei, mano, vamos jogar um truco, vamos tomar uma bebida, a gente já era. Mano. Não, tem foto, que a gente tava todo mundo na minha mãe, todo mundo se reuniu pra assistir, todo mundo com camisa. Aí aconteceu essa pequena tragédia. uma Deixa pra traquinagem. lá. Como eu disse, na época, 7 é uma vergonha. Não. Bom, mas agora, uma opinião. Isso... O Brasil abriu as pernas ou não? O que você acha? Aquele dia, É. eu acho que o Brasil foi mal preparado, né? Eu acho que o esporte, como um todo no Brasil, tá? Eu acho ele muito desatualizado daquilo que ocorre no resto do mundo. Eu acho que tem uma trava que é o idioma, né? Porque a gente fala português aqui, é um país gigantesco, mas outros países não falam, então é muito difícil. Por exemplo, agora a gente tá apaixonado por técnicos portugueses. Mas não é porque só tem técnico português bom, cara é porque bom, o cara... né? Não, os caras são que é bons. bom. Mas teriam técnicos bons de várias outras nacionalidades. Mas como é que você vai falar com o jogador que não fez nem ensino médio, bota um cara gringo, bota um cara falando inglês? Como é que vai ser a comunicação do que ele tem que E fazer? a comunicação é um aspecto fundamental dos esportes e para qualquer trabalho em grupo. Então, Justamente. o idioma dificulta, ok, mas eu acho que há uma preguiça. Eu acho que no comando do esporte ainda existe muita gente desatualizada. Uma galera tá lá há muitos anos e que quer se perpetuar com uma maneira de ficar naquela posição de poder, nem tanto porque traz um benefício para a prática. Sim. E eu acho que naquele dia exatamente, o Brasil não entrou em campo preparado por que ele ia enfrentar. Entrou achando que ia jogar de igual para igual que um time que já era uma máquina. Sim. Que já tinha percebido que era uma máquina. Quer dizer, não existiria problema nenhum ter perdido por 1 ou 2-0, como foi o caso da Bélgica, por Sim. exemplo, que eu também acho que foi surpreendido em algum ponto, mas ok, a Bélgica acertou 2 contra-ataques e matou. E matou o jogo. Agora, contra a Alemanha, não. Eu acho que entrou fortemente imbuído de um sentimento de já ganhamos, estamos em casa, isso aqui não vai dar nada. Esses caras são bons, mas não são tudo isso. A hora que a gente Saltão alto quiser, a mesmo, gente decide. Sim. Foi bem assim. Só que os caras foram implacáveis, né? Porque se você prestar atenção naquele jogo, o primeiro tempo, principalmente, eles não erram nenhum chute a gol. E todo chute a gol que eles dão é um gol, efetivamente. É um gol. Então, a hora que passou a tormenta, a hora que deu a chacoalhada, já tava 5, né? Então, Aí já já foi. era. Aí já era, já tinha acabado É o que jogo. na época né? o pessoal entrou com umas teorias da conspiração, né? Com relação à questão de deles abrirem a perna, porque que foi... Não comprado, mas que tinha que perder e tal. Eu sei que né, teve um zum, né? Que Sempre tem, né? Eu acho que, mas eu vou te dizer, eu acho que sempre tem esse zum, mas é uma dificuldade muito grande que o brasileiro tem de aceitar a derrota. É mas muito isso difícil. que No você futebol, falou, principalmente. Sim. O Brasil tem Concordo. muita dificuldade. Ele sempre acha que aconteceu. E assim, não é só a seleção, tá? No próprio time, o cara sempre tende a procurar um culpado fora da esfera daquela que ele tem controle sobre. Então. tirando a responsabilidade. né? Tirando a responsabilidade mesmo. Então, assim, aquele dia foi um dia assustador para todo mundo, inclusive para os caras da Alemanha que não esperavam. Você vê as Sim. entrevistas dos caras depois, Os e caras eles também perplexos. estavam Parece muito... que eles tinham tomado 7-1. Exato. Eu vi uma Então- entrevista, foi do... Se eu não me engano, acho que foi o Thomas Miller. Ele falou, tipo assim, eu não sei, eu não entendi até agora o que aconteceu. E ele foi o cara que fez, acho que 2 ou 3 gols no jogo. Os 2 ou 3, eu não lembro todos, mas lembro que ele fez gol sim. Né? Isso é louco. O cara mesmo não acreditou no que ele fez. Exato. Absurdo. E é isso, né? Eu acho que há uma dificuldade de aceitar a derrota, eu acho que houve uma ausência de preparação para aquele adversário específico, né? Eu acho que no esporte é muito importante a gente entender, não só no esporte, acho que tem vários aspectos da vida, que você entender. tem que se preparar para um determinado momento em que você não vai poder ser simplesmente você. Ah, eu sou de falar, eu sou um extrovertido, tá, mas aqui é um lugar que, por exemplo, trabalha em silêncio. Sim, ou aqui é um isso lugar atrapalha. onde a gente se comunica de outra forma. Quer dizer, você precisa se adaptar, você precisa reconhecer o que está naquele ambiente, os elementos para você poder atuar. E eu acho que aquilo ali foi uma presunção de que ia ganhar de qualquer jeito. Estamos Eu em acho que não casa, fazer 70 nada. mil brasileiros no Mineirão e a hora que eu quiser eu vou decidir sair. Só que aí tem uma Alemanha do outro lado. Exato, Não que rolou. atropelou a coisa Pegou alguém toda. mais determinado. Sim. E Exato. o alemão, ele é determinado. E preparado, Sim. né? Altamente preparado. Caras que vieram... E é muito legal observar que a Alemanha, naquela Copa, fez um desenho de campanha que se parece muito com aquela pergunta que vocês acabaram de fazer para mim sobre o Hamilton. Porque a Alemanha não virou um time odiado.
Como, Não. por exemplo, as pessoas odeiam a França quando a gente perdeu a Copa em 98. Sim, sim, Sim. verdade. As pessoas gostam da Alemanha. Você viu os caras pulando junto com os caras com camisa do Bahia. Sim. Tem várias Que passagens. a Tinha uma Alemanha mudança do ela fez hotel. a pré-temporada, foi na Bahia, não É, foi lembro na aonde Bahia. foi. E assim, eles não se fecharam. A hora que tinha que se fechar, se fechou. Mas a hora que podia abrir pro público, os caras se interagiram com o pessoal. Interagiram, passaram pelos lugares, Sim. atenderam, tiraram foto, Sim. cantaram com os caras com a camisa do Tipo Bahia. fãzão. Ah, mas- Turistão, vamos dizer assim. Turista. Isso faz o esporte. Isso faz o esporte crescer. Entendeu? Sim, é isso, de novo, é o entendimento dos paralelos que você pode fazer entre esporte e vida, quer dizer, não é porque você é adversário que você é inimigo dos caras, quer dizer, e se você tá no ambiente, que legal se você puder fazer essa imersão naquele ambiente, né, quer dizer, eles não vieram aqui só pra ficar dentro do hotel e vieram, vamos ganhar esse negócio, não, os caras vieram pra viver uma experiência Sim. aqui e se embalaram naquilo, e eu acho que isso foi determinante pro sucesso dos caras naquela Copa, que pra eles é mágico, pra eles é uma história mágica de Copa, eles tinham perdido em casa pro Brasil, Sim. e, pô... E conseguiram Exato. resgatar, dar a É, volta dá por a cima. volta por e cima. Carlos, eles perderam pro Brasil no Japão, desculpa. Japão em Eles perderam pro 2002. Brasil no Japão em 2002 e muitos anos depois deram a volta com uma das esquadras mais talentosas que o futebol já viu e amassaram, enfim. E o jogo contra a Argentina em si não foi um atropelo como foi o do Não. Brasil, quer dizer, quem se preparou para enfrentá-los mesmo não estando no nível deles, Foi a fez uma Argentina. partida mais próxima. Foi a Argentina. E infelizmente, foi a primeira vez na história que uma seleção europeia ganha uma Copa em continente americano. Porque sempre o americano ganha na América e o europeu ganha na Europa. Uhum. Entendeu? E foi a primeira vez que uma seleção europeia ganhou no continente americano. Doideira, né? E coisas do esporte, né? Coisas do esporte. Tava jogando em casa. Vamos lá, tem mais imagem aí, Barato, pra gente. Putz, essa aí é legal, hein? Agora- McLaren do primeiro título. Isso aí, na verdade, assim, não é exatamente o motivo da foto, mas eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu carrego. Eu sempre fui um cara que aprendi, desde lá de trás, minha avó e tudo mais, a entender que não era só também você trabalhar duro, mas que você tinha que se relacionar bem com as pessoas. E não se relacionar não é necessariamente puxar saco, mas é se interessar, conversar, procurar pontos onde você pudesse estar próximo daquelas pessoas. Então, eu geralmente sou ponto de encontro entre pessoas que não têm absolutamente nada a ver, mesmo numa empresa. Então, por É a exemplo, ponte. isso, Marquinhos eu é a sou sempre ponte. a ponte, então, onde eu tô tem um burburinho, assim. E isso aqui, o que aconteceu? Eu sou maluco por Fórmula 1 desde sempre, mais uma vez uma conexão com meus pais, que se estendeu pra vida, eu passo pra minha Legal filha hoje, isso. é muito legal. E aí o que acontece? Eu tava numa loucura pra levar minha filha pra assistir Fórmula 1, não consegui ingresso. E aí comecei a jogar no Instagram, galera, se vocês souberem de qualquer pessoa vendendo, meu sonho é levar minha filha, me avisem, nem que seja por um dia só, fulano não vai conseguir de sexta-feira porque trabalha, eu vou nesse dia, não precisa ser da corrida, enfim. E aí, depois de um tempo, um cara com quem eu tinha corrido de kart, uma vez, num evento do Senna que eu fui, porque como eu era amigo dos caras do Instituto Ayrton Senna, me chamaram, teve um evento lá, 1º de maio, sempre tem algum evento, Ayrton Certo. Senna Racing Day, alguma coisa do tipo. Eles eram um super evento em Interlagos, que teve apresentação de carro, corrida de kart, um monte de coisa. Eles eram uma corrida de revezamento. Nesse dia, eu fui correr, os caras queriam fazer uma panelinha pra ganhar, então, Sim. porque tinha pilotos profissionais. E aí os caras dividiam os times, tem um jornalista, um piloto em cada equipe, tem. Aí eles falaram assim, puta, mas esse cara aqui é muito meu amigo, não dá pra ele correr na minha equipe? E começaram a me trocar. Aí eu falei, beleza, eu troco, né? Eu era jornalista, olharam pra mim, não me deram nada, Te né? rifaram. Exato. Putz. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui pra uma outra equipe, quando eu olhei, éramos um cara de barba grisalha, uma menina, né? E que, óbvio, Cara, o esporte é um lugar machista, né? E como o kart é bem pesado pra correr, você cansa, eu sabia que os caras finalmente tinham colocado a mina pra fora, pelo mesmo motivo que eles me colocaram. Eu só tinha mais um. Então, Eu não conheço, não sei se manda bem ou não. exatamente. E aí éramos 4 pessoas. Nada ali, nenhum de nós era piloto e os outros equipes, os caras montaram com vários pilotos nesse evento do Ayrton Senna. Saiu a corrida, era um enduro, o que acontecia? Eles botaram a gente pra correr 2 horas. Pra gente ter uma ideia, baterias de kart duram média 25 minutos. E as pessoas saem com dores que elas carregam por dias nos braços. Nossa. Por conta do kart. Eles deram 2 horas porque cada um ia correr 30 minutos. Certo. Pra fazer como se fosse uma bateria mesmo. Exato. Aí pegamos, eu abri, corri meus 30 minutos, trouxe o kart de volta.
começamos a trocar. Só que o que aconteceu? A moça realmente não aguentou muito, falou, meu, é muito pesado esse negócio, eu não vou aguentar. Corram vocês. Ela deu, sei lá, 5 voltas e trouxe o carro de volta. Nossa. O outro cara que tava com a gente falou, putz, se minha mina vai devolver agora, eu também não vou aguentar muito mais. Eu falei, não, cara, vai, vamos nos divertir. Porque eu falei, cara, a gente não é equipe de profissional, a gente não vai conseguir competir com esses caras, vamos nos divertir. E aí o cara achou legal minha perspectiva, enfim, porque eu não tava, embora eu goste de corrida, queira competir, a gente tava muito numa, vamos dar risada, pô, você gosta do Senna por quê? Começou a trocar ideia. Esse cara tava com um jaco da Heineken, a gente começou a trocar ideia, porque a Heineken é patrocinadora da Fórmula 1 há muito tempo, faz vários eventos legais, Jack Stewart e tudo mais. E a gente ficou trocando uma ideia, ele entrou pra correr, aguentou 10 voltas, devolveu o kart. Nossa. E aí ficamos eu e o outro cara pra terminar o resto da prova. Quanto tempo ainda tinha? Putz, sei lá, 1h20 ainda. Nossa! É tempo, hein? É 1h10, no mínimo. E aí foi muito legal, porque eu falei pro cara e falei, mano, você quer rodar 45 minutos? Roda, porque eu já rodei 20 minutos, meia hora, né? Então realmente vamos nos divertir. E aí fiquei trocando uma ideia com os caras totalmente descompromissados, mas óbvio, buscando algum ponto de encontro naquilo. Quando eu fiz a publicação queria levar minha filha, esse cara começou a me seguir no Instagram, porque a gente trocou contato aquele dia, Certo. mandou mensagem pra mim e falou, mano, eu tenho 2 ingressos pro treino do sábado. Eu só tenho uma notícia ruim. Como eu trabalho com a Heineken, não pode ter menor de idade. Pô. Por causa da, Aí eu fiquei feliz, motivos aí eu óbvios. fiquei triste. E na época, Puta. enfim, fui acompanhar de outra pessoa que não era minha filha, porque eu também não ia perder a Tá oportunidade de ir. certo. Só que eu não tinha visto muito do evento, porque eu tava trabalhando uma loucura, enfim. Cheguei lá pro sábado meio animado, desanimado, porque eu tava meio com sentimento agridoce, né? Porque eu queria ter levado Sim. minha filha. E aí, do nada, eu tava na arquibancada Heineken, que fica bem perto do S. E aí eles tiveram um intervalo entre os treinos, né? Tem sempre treino livre, Sim. depois tem o E classificatório. classificatório. No intervalo começou a juntar um burburinho de gente numa escada daquele camarote, daquele setor. E eu falei, mano, por que tá juntando aquela galera ali, né? Eu falei, se bobear deve ser uma promoção, pegar uma cervejinha, alguma coisa. Eu falei, pô, Bora lá, bora lá. desci, grudei na fila lá e falei, eu não sei onde vai dar, mas eu vou vir pra cá. E eu comecei a ver, quanto mais gente chegava na fila, mais gente ia vindo sem fazer a menor ideia Né, do tipo, que ia pô, tão dando alguma acontecer. coisa ali. Então, tipo, dá alguma coisa. Daqui a pouco a menina fala assim, então, vamos lá, vai de 10 em 10, 10 pessoas, 10 pessoas, 10. Eu fiquei, mano, onde nós estamos indo, velho? Aí, a hora que começou a chegar perto da escada, eu estiquei a cabeça, era a réplica do Senna, de 1988, que tava lá embaixo. O sobrinho dele já Bruno. tinha rodado o Bruno. O que aconteceu? A gente teve a oportunidade de descer, tirar foto, encostar no carro, ver de Caraca, perto, meu. olhar. Os caras ligaram pra gente ouvir o motor. Pode Aí, a hora entrar que no cockpit? Não, o cockpit não podia. Por que não podia entrar no cockpit? A gente subiu, a hora que eles tiraram todo mundo de lá de baixo, eles ligaram e botaram ela pra dar uma volta em Interlagos. Olha que e a gente legal. tava, tipo, colado no carro. E eu não fazia a menor ideia, quer dizer, quando eu Meu. fui ver, e aí foi uma das melhores experiências da vida. Depois eu procurei o cara no camarote, falei, mano, muito obrigado. Foi uma experiência incrível estar aqui e poder vivenciar isso. Ainda mais eu era fã do Senna, eu sempre fui fã do Senna, tenho livros, imagina, fã do Hamilton, até pela relação que os dois tinham, Sim. enfim, que tem de idolatria. Então, puta, poder chegar perto da McLaren do Senna aqui, eu me acostumei a ver no VHS, Na TV. na TV, era uma coisa tão distante. E aí é isso, de novo, né? As conexões que você faz através das paixões que você tem, que você divide com outras pessoas, onde essas coisas podem te levar, né? Esse é um negócio muito legal que é muito difícil de explicar. Se eu sentar com um menino de 15 anos, por exemplo, agora, minha namorada tem 2 filhos, como é que você explica pra ele que as conexões são importantes pra ele se desenvolver? E aí, se eu conto uma história dessa, o cara fala, caramba, velho, os caras te convidaram pra ir lá ver o McLaren do Senna? E eu vi você sendo convidado para eventos muito legais que eu não teria condições de ir, seja financeira, seja porque você não é convidado, e eu vou porque eu tenho algum contato com pessoas que são legais, e isso eu acho que é muito especial, isso é muito legal. O esporte faz você se socializar com pessoas de diversos nichos, e se você tem essa aptidão desse contato, como você falou, você acaba sendo ponte para diversas pessoas, para vários tipos de assuntos, de lugares, tudo, né? Às Network. vezes eu comparo, é isso, e às vezes eu comparo esporte com música, né? Músicos vão me entender, que é esse Sim. lance de como a música une as pessoas, né? Eu já tive a oportunidade de lugar porque eu sou amigo do Aí, ó, o Marquinhos realmente é a É o ponte. cara certo na hora certa. A gente virou, eu e o Rafa, né? A gente virou amigo na ESPN porque eu era editor-chefe de um programa de esportes americanos, no Certo. qual ele era o operador de áudio. E a gente, enfim, começou a conversar, nem lembro por Olha, quê. legal. E eu chamava de Seninha, né? E brincava, e eu nem sabia como ele pilotava no kart, eu só brincava. E o dia que eu levei o cara pra correr lá, porque
enfim, eu tinha um contato com uma galera do Instituto Ayrton Senna, Rodrigo França, e aí a gente já falou com o Cássio Cortez, com o Rogério Campos, com os caras do canal Acelerado, enfim, uma galera, assim, que realmente vive automobilismo na veia, né? Tá todo final de semana em autódromo e tudo mais. E o Rafa correu com os caras a primeira vez, depois os caras não queriam mais falar comigo, os caras só queriam falar com o Rafa. Pilota pra caramba, pô, tiver evento você tem que vir, vamos não sei aonde. E a gente tava brincando quando chegou aqui, porque uma das viagens que ele fala que a gente foi pra um lugar legal é porque a gente foi pra Birigui, mais uma vez um evento que, assim, você não iria normalmente, seja por aspectos financeiros, seja por convite. Os caras fecharam um ônibus leito para levar pessoas daqui para Birigui, para divulgar, se não me engano era o troféu Ayrton Senna de kart, que é um campeonato mundial, que ia ter etapa lá. Aí foi daqui até Birigui, que é super longe, estamos falando de São Paulo, então, enfim, são umas 6, 7 horas, se não me engano, de ônibus, até lá no ônibus leito. Ficamos lá, e teve open bar, e corremos, comemos bem, passeamos, conversamos com mais gente ainda, porque é isso, né? Quando você tem uma paixão, a coisa vai se expandindo. Então lá tinha mais gente que também gostava, mais gente que gostava de correr de kart. E aí é muito louco, de novo, né? Eu nem lembro quem ganhou aquela corrida, mas a experiência, né? Tudo que a gente venceu. Quem ganhou, Rafa? França e o IP2. Tá vendo? Aí sim. Mas o barato é um pouco competitivo. Só um pouquinho. Só um pouco. Só um pouquinho só. O kart, o automobilismo é uma coisa que eu adoro, o Marquinhos também gosta, enfim. Olha, eu já gostei muito de velocidade na minha vida. Já gostei muito. Depois eu dei uma desencanada. Né? Não, mas porque tinha carro turbo, tinha tudo, gostava mesmo dessa questão da velocidade. Mas depois, infelizmente, acabei sofrendo o sequestro relâmpago aí e tal. Eu desencanei um pouquinho, sabe? Perdi um pouquinho o desejo. Aí vai passando o tempo, vai ficando palito queimado. A gente... Você só anda de boinha. Aí, ó, essa foto aí. Essa aí é mais uma de conexões, né? Isso foi quando eu tive a oportunidade de dirigir um Fórmula V em Interlagos. Eu conheci um amigo de um amigo que gostava muito do Lakers, a gente começou a conversar por conta de basquete. O cara falou, eu preciso te apresentar um cara que uma vez me deu a oportunidade de dirigir um Fórmula V que, né, em Interlagos. Eu dei algumas voltas, falei, cara, pelo amor de Deus, me apresente esse cara, seja lá qual for o favor que a gente vai ter que fazer, porque eu sempre brinco que Interlagos é um templo pra mim, né? É um lugar onde eu fui pra shows, alguns meses da minha vida, é um lugar onde eu fui correr a pé mesmo, corrida de Ayrton Senna Racing Day, eu fui correr de kart, é um lugar que eu vi os momentos que eu mais me emocionei, porque eu demorei muito, enfim, eu posso contar essa história depois pra não ficar tão longa, esse parênteses, mas é o lugar que foi a primeira vez que eu fui assistir uma Fórmula 1, eu demorei muito pra assistir uma Fórmula 1, foi um negócio que eu realizei com a minha mãe, enfim, é uma história legal pra contar depois, mas conheci alguém, e o cara falou, cara, vem aqui, vem dar uma volta com a gente. Sim. E foi um negócio que me emocionou imensamente, porque esse bichinho não parece, mas ele anda, dá uns 220, 230. É bom, já é uma velocidade. É bacana. Não, e você não tá na rua onde você desvia de carros e freia o tempo todo. Quer dizer, você vai dirigir uma Ferrari em São Paulo, você não vai passar de 80. Não. Mas no autódromo você realmente acelera. Quando você cruza com os outros, está todo mundo a 200 e alguma coisa. Assim, tá todo mundo legal ali, andando bem, né? Sem trânsito. Não, colado no chão. Colado no chão, porque é como se fosse um kart, então você sente a velocidade de outra forma. E eu lembro que eu emocionei muito, porque, ok, você vai pondo o capacete, põe o hands, põe o capacete, tudo sente, e aí você começa a sentir ele saindo. E aí quando eu fui saindo, assim, você sai dos boxes bem no S, né? E vai descendo pra entrar, eu já tava chorando já, porque é uma experiência muito diferente. Quer dizer, quantas pessoas tiveram a oportunidade de acelerar em Interlagos, né? E reviver as coisas que eu via no cockpit do Senna. Quer dizer, a visão de Interlagos que eu tinha era a visão de câmera de cockpit de cara de Fórmula 1, né? Então, putz, aí dei as voltas, acelerei, você vai pegando a manha, roda, volta, e foi um dos dias mais incríveis na minha vida. Quando eu tiro, assim, tem algumas fotos desse dia, assim, eu tiro o capacete e tudo, eu tô completamente anestesiado, assim, é o tipo da coisa que eu não paguei nada pra fazer, foi uma experiência totalmente no Vasco. Mas se eu pudesse, se tivesse grana, eu talvez pagasse pra vivenciar de novo, assim. Eu acho que é um negócio... É como pra um músico poder subir no palco e tocar com a banda que ele ama, assim. Pra aquela galera, aquele som que ele gosta. Aquele sentimento muito, de realização, né? É muito forte isso. É o que você falou, a gente só via na TV. Exato. E quando muito... A emoção que a gente tinha é quando cortava ali pra aquela câmera do cockpit, que vivia mais picotando que outra coisa. Sim, principalmente nos anos 90, que a coisa chacoalhava, que era uma beleza. E esse lance de realização é incrível, né? Interlagos tem muito essa importância pra mim, que é essa conexão que é o parênteses grande que eu ia fazer, que é
como a gente era pobre, né? Enfim, não tinha grana mesmo, né? E automobilismo sempre foi um esporte de galera É um elite. endinheirada. Quer dizer, mesmo pra ver, tem gente do Brasil inteiro que eu reconheci no setor G, o Rafa também deve lembrar, que junta dinheiro o ano inteiro. Gente Pra que poder ir ver. vai, faz Não esse é tipo barato, de sacrifício. né? Não é. barato. Tá falando Tinha de, o- hoje, sei lá, ano passado, uns 500, 600 reais na Marquinhos. Na meia, né? A meia entrada mais meia barata entrada é 600 pau. Você ter uma ideia de que isso é real mesmo, cara. O finado tio da minha esposa, né? O Evaldo, ele era cenista, o cara também apaixonadaço. Ele foi a primeira vez, né? Eu não lembro agora, mas a história ele contou. Tipo, ele morava em São Bernardo do Campo. Então ele conseguiu pros 3 dias. Então ele ia e voltava. No dia da corrida ele conheceu um cara que morava ali perto. Né, que ele conheceu um cara que conhecia uma pessoa que morava ali perto, que ele alugava a casa. Os caras Aí, poderem. os caras poderem ficar. No ano seguinte, os caras fizeram esse esquema lá e dormia lá, na casa da pessoa. E a pessoa super gente boa, tal, super acolhedora, entendeu? Então ele já meio que economizava gasolina. Tipo, de Interlagos pra São Bernardo ali é um rolezinho. Eu sei Ele já hoje tinha que eu tô carro? morando lá. E ele tinha carro, né? Porque ele tinha carro e tal. E ele ficou um bom tempo da vida dele, assim. Acho que ele assistiu acho que umas 4, 5 vezes foi pra Interlagos. 4 vezes nesse esquema. Mas é bem isso mesmo. Ele juntava a grana ali. Ele, tipo, terminava a corrida, mês que vem já começava a fazer a poupancinha Exato. pra comprar pro ano seguinte. É muito louco isso. E aí, enfim, como a gente era apaixonado e não tinha grana, eu não fui quando era jovem, né? Enfim, ainda me considero jovem, mas não era Não, criança, não jovem. foi com 15 anos, 16 anos, não foi com essa idade que eu fui assistir. A primeira vez que eu assisti um Fórmula 1 foi quando a minha filha nasceu. Certo. E eu chamei minha mãe e falei, cara, vou falar um negócio pra você. Essa experiência aqui, ser pai, pegar no colo e tudo mais, me trouxe algumas sensações que algumas pessoas se privam de coisa a partir do momento que tem filho porque tem medo, né? Então, não vou saltar de paraquedas porque eu tenho meu filho, eu não vou correr no kart pra me arriscar porque eu tenho filho. Eu sou E esse. eu fui o contrário. Eu fui o contrário. Eu tive a filha e falei, cara, eu vou mostrar pra ela que absolutamente tudo é possível. Eu vou reunir memórias, eu vou proporcionar coisas pra ela, mas a gente vai experimentar a vida. Porque às vezes quando você é duro mesmo, ou então quando você começa a crescer na vida, assim, a gente teve uns anos de melhoria econômica, mas tudo é muito suado, né? Sim. Quando você lembra como aquele processo foi, é muito suado. Então às vezes você quer guardar pra não perder o que você juntou. Exatamente. Mas, cara, viver experiências é importante. E aí eu briguei com minha mãe e falei, vamos. E aí no final de 2014 a gente comprou ingresso, que era caro, inclusive, o Rafa vai lembrar que não é 2.000, vai lembrar o preço de cabeça, porque ele é daqueles que fica procurando o preço também. Em 2014 era muito mais barato que hoje, mas foi no setor B, que fica de frente pro pódio. E aí o que aconteceu? Nesse ano, eu finalmente fui, acabei indo com o padrinho da minha filha na sexta, no sábado também, tem até uma história engraçada sobre isso, mas enfim, no domingo fomos ver minha mãe. E minha mãe acho que nunca tinha estado em Interlagos na vida. Meu pai era daqueles Bacana. que ia subir em muro, né? Minha mãe nunca tinha ido. E a gente ficou bem na frente do pódio, vivenciar largado, o barulho dos carros. Aquele dia o Rosberg ganhou, não foi nem o Hamilton, acho que o Hamilton chegou em segundo. Mas aí tem uma cena bem legal que é quando a galera invadiu, né? Pra ir lá, tipo, vamos fazer a zona na pista, a gente ficou bem de frente pra essa galera. O Nick Lauda saiu e veio na frente pra balançar o chapéu e tal. E aquilo pra minha mãe tinha uma relação importantíssima, porque ela via a Fórmula 1 desde o Nick Lauda. Ela sabia a história do Nick Lauda. Foi ela quem me disse quem era o Nick filme, Lauda. né, Tem, Rush. O Rush. É, conta a Era o história da Nick Lauda rivalidade. e o James Hunt. James Hunt, exatamente. Uma das maiores também disputas, assim, Sim. brigas acirradas entre pilotos. Exato. E de novo, né? O James Hunt ganhou somente aquele título. E olha lá. O Nick Lauda ganhou mais 3 e ninguém lembra. A parada é a narrativa da rivalidade. Sim. É muito legal isso. Que é bacana. Teve várias, muitas rivalidades. Teve Piquet com o Mansell na Brabham, Piquet na Brabham e o Mansell já na Williams. Aí depois ele foi pra Eles na Williams. mesma equipe depois. Exatamente. Tem muita rivalidade legal. Meu, muito louco. Fórmula 1 é muito da legal. hora, da hora. Não, é muito legal. E poder dividir isso com a minha mãe aquele ano foi muito, muito especial mesmo. E a Legal. história engraçada é porque aconteceu. A gente foi no setor B, né? E o setor B é um dos setores mais caros que tem. Na época, por conta de enfim, o Banco do Brasil tava, acho que patrocinando aquele setor, e aí tinha um desconto graúdo, mas era um ingresso caro. Mesmo com desconto, Meu ainda desconto era salgado. Era um ingresso caro. Hoje em dia, eu acho que o ingresso tá 5 mil para aquele lugar. Pô, Na época, em cê é 2014, doido. foi 1.000 e alguma coisa. Eu não vou lembrar a cifra correta, enfim. E aí, o que acontece? A gente tá acostumado a ir para evento de Durango, né? Vai, fica no setor Vai mais só pra barato. ver mesmo. Vai no G, e fica lá, na bagunça. O Rafa conhece, sobe bandeirão de torcida organizada da Ferrari, entendeu? Eu tava acostumado com esse rolê. E chegamos no B,
E o que aconteceu? O padrinho da minha filha tinha acabado de voltar de um intercâmbio. Voltou mais duro do que ele foi. E aí eu falei pra ele, vamos comigo assistir Fórmula 1? E ele, não, você é louco, não sei o quê. Eu falei, vamos assistir comigo, cara, já, não sei o quê. E ele, não, velho, mas eu não tenho R$1. Eu falei, mano, eu já tenho o ingresso, eu só preciso que você vá comigo. Você quer? Ele, não, eu não quero ir. Chegamos lá no dia da sexta-feira, primeiros treinos livres. E aí a gente descobriu que tinha comida embaixo, porque diferente de outros setores, eles tinham comida, tinha tipo vários tipos de lanchinha, tinha sorvete e tal. E em geral outros setores, quer dizer, tá melhorando agora, mas os outros setores ou tinha churrasco ou tem cerveja. Não tem muitas coisas. Bom. E loja. Aí isso aí tinha várias coisas. Aí ele falou, não, aqui eu vou fazer, você já fez o ingresso, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom. Aí ele chegou lá na fila, assim, pastor, aí finalmente chegou a nossa vez, ele tirou uns R$50, falou, cara, não, eu vou querer uma coca, não sei o quê, uma breja. Aí o cara olhou pra ele assim e falou assim, vocês nunca tinham vindo aqui, né? Ele falou, não. Aí ele falou assim, aqui é open bar e open food, cara. É só free. você esticar a mão e pegar, e o que você quiser que eu esquente. É só pra isso. A gente tá aqui só pra servir. ajudar É só você. servir. Aí pegou, Que bom. Pô, economizei R$50. Ele ainda olhou pra mim e falou assim, vou ter que te dar outra coisa mesmo, porque aqui vocês já arrumaram tudo já. Pô, sensacional, meu. Imagina o da galera acabar da frente, devia estar rachando o bico da cara. Esses moleques, Tipo, pelo saca- amor de Deus, né, velho? Esses Ó. caras tão lindos. Tipo assim, com todo respeito, mas tipo, ô caipira. Exatamente. Esses pô. pobres aí que esses caras vieram fazer aqui, porque a galera que gasta 2 mil, 5 mil no ingresso, não tá faltando, né? Não tem problema de boleto. Então eu imagino que essa galera se divertiu às nossas custas esse dia. Bom, história, é bom É recordar. bom né? recordar, é Ô, legal, é. cara. É muito legal. Isso aí é em Aspen ainda, esse moleque é o Nigel Houston. Ele é um dos melhores skatistas da atualidade. E aí tem uma história muito, muito bacana. Enfim, o pai dele durante um tempo era um cara mesmo de já mesmo, assim, de ser um cara, como é que se diz? Até esqueci o nome agora, correto. Mas enfim, ele é um cara de outra região, outra forma de ver. Tem uma época que o pai dele os levou pra Jamaica e afastou ele do skate, porque Eita. não, a gente tem que... Era uma coisa até meio próxima do islamismo, assim. O pai dele era Ritualístico. um pouquinho doido, assim. E ele se libertou disso através da mãe que pede divórcio, ele quer voltar com a mãe nos Estados Unidos, ele volta a andar e aí ele é um absurdo, parece um robô esse moleque andando, é uma coisa absurda. E é muito legal porque trombei em Aspen, a gente tava andando na rua e de repente você tromba um dos melhores skatistas de todos os tempos. nada, assim. Do nada, ele começa a trocar ideia. E é muito legal porque os esportes radicais tinham esse lance do poder jovem, né? Que é a gente vê uma raiz safadinha, super jovem, dominando uma modalidade. E é Puta, que muito legal hein, ver meu? isso. É muito legal. Nossa, foi do caralho. muito hein? legal Olimpíada de ver. foi do caralho. Porque a gente sim, acostumou a meu. ver caras mais velhos, né? Sim. Quer dizer, 30 Cara mais anos, né? experiente, tal, com uma Experiência. bagagem e tal. E os Sangue esportes novo, radicais sangue têm esse novo. lance, assim, do cara ser muito jovem e já ser dominante. Isso é muito bom. Essa daqui agora, hein, cara. Eita, nossa, essa aí é... Vamos entrando, né, no... Nossa. Estamos entrando na seara. Eu trabalhei na ESPN juntando os dois períodos quase 8 anos, né? Eu sempre falo quase uma década, porque, enfim, a impressão é que eu passei uma vida lá, né? Porque eu acho que tem uma parada muito legal quando você se realiza naquilo que você faz. Eu acho que muita gente tem uma visão mais de trabalho diferente da minha, enfim, eu não acho que é correto ou incorreto, acho que é um lance de diferença, né? Que vê o trabalho como um lugar onde você vai para ganhar dinheiro e volta para casa, de preferência que não aconteça nada de muito diferente para eu poder ir, voltar em Sim, segurança e ganhar meu dinheiro só. Exatamente. E eu queria muito trabalhar na ESPN, foi uma coisa que eu sonhei. Eu devo agradecer muito a pessoas que acreditaram em mim naquela época, me deram a oportunidade. E trabalhar na ESPN foi uma realização de vários sonhos. E um deles é essa camiseta, que é autografada pelo Kobe Bryant, que é um dos jogadores que eu mais me inspiro na vida, por história de vida, por estilo de trabalho, de ética de trabalho que ele tem, naquilo que ele faz, tudo. E é mais um lance de conexões, que é muito interessante, que é, quando eu soube que eles iam fazer uma entrevista com o Kobe Bryant, eu já cheguei no repórter e falei, Zé, me ajuda, velho. Esse cara é um dos maiores ídolos que eu tenho na vida. Pelo amor de Deus, se você conseguir que esse cara assine um pedaço de papel pra mim, já que eu não vou poder estar lá pra tirar uma foto com ele, pô, é muito importante pra mim e tudo mais. E aí o Zé Renato... Zé, né, que nem a gente boa. Né? E o Zé Renato é um repórter que a gente chama de príncipe, porque o cara é de uma educação, de uma finesse, assim, ele é incrível. E ele falou, Marquinhos, deixa comigo. Ele foi pra lá sem nem ter uma camiseta pro cara autografar. Ele pegou e falou assim, não, cara, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Aí ele chegou lá, fez a entrevista inteira, só que o Zé é um cara tímido. E aí a ESPN tem parâmetros bem rígidos, né? Por exemplo, num evento,
Um repórter nunca pode pedir uma foto para um atleta. Dá uma tietada. Nunca. Não pode. Ele é vetado. Inclusive, pelo time ele é vetado. Quer dizer, Ah, o- muitas vezes o atleta não vai ser antipático para não criar uma situação, mas os próprios times e a liga vetam. Porque, assim, aqui você é imprensa, você não é fã. Se você for fã, te bota na arquibancada. Certo. Aqui está trabalhando. Então, enfim, você entra dentro de um vestiário e começa a querer tirar fotos, os caras falam, não, você tá no lugar errado. Aqui é imprensa. E aí eles entrevistaram, no final o Zé Renato ficou meio com vergonha, não sabia se não pedia, e ele tava com um câmera que é o Rafael Corrêa, que é um gente boníssima, que ele fazia dupla com ele, e o Rafael Corrêa, por favor, Kobe, assina essas camisetas pra gente. E o Kobe, claro, cara, vem cá, está me assinando. E aí eu até trouxe ela aqui, Opa! porque Show, hein? essa é motivo de muito orgulho, assim, de verdade, né? Deixa eu tirar aqui pra vocês Pega, poderem ver. pega emoldura. Então, isso ela aí tá é pra ir bom, pro hein? quadro. Isso aí é bom pra pôr no quadro, cara. Porque aí, Pô, infelizmente, legal, pra, né? pra quem é fã do basquete, pra nós, se fosse na época que a gente era fissurado. Fissuradão, nossa, a gente Exato. tava... Puta merda. É isso, e aí o Kobe autografou e infelizmente, poucos anos depois, ele faleceu, Ele faleceu, num ó. acidente de Trágico. helicóptero. E aí, enfim, ficam algumas lembranças, né? A memorabilia mesmo do que o cara significa, né? Enfim, E foi não uma só pra morte que mim, minha tocou, né? paixão. Pô, Tá perto da assinatura do cara. Da hora, é isso. né, meu? É isso. E essa aqui é especial de verdade, assim. Essa camiseta é, pra mim, ela é um símbolo do que eu realizei na ESPN. Pra mim, essa é a parada, né? Eu acho que quando você Jogar com ela nem acredita... pensar. Você é louco. Não. Pra eu Não sei trazer nem como você aqui- trouxe ela, pô. eu trazer aqui já foi. Eu tive que voltar e falei, porque assim, o Rafa é brother, pediu, eu trago, Pô, nem legal, pensei. cara. Mas assim, eu sabia que eu falei, essa é uma que eu, pra eu tirar de casa, tipo, a gente parou pra comer, eu falei, eu vou pegar e sentar pra comer com ela. Depois do meio das pernas, fiquei lá comendo e segurando. Quantos aqui no Brasil tem uma dessa, hein? Cara, olha, eu acho Dá que pra contar nos dedos pouquíssimas de uma mão, cara, viu? eu acho que Nos dedos de uma mão você pouquíssimas. conta. E Não, você tá pouquíssimas. nesse hall da Nesse fama, rol. cara. Isso. Que E legal, é isso. mano. Eu acho que eu acho que é muito louco isso. Eu acho que algumas coisas... Eu já fui mais de colecionar, de guardar coisas que Sim. tinham algum significado material. Mas hoje em dia eu tento guardar aquilo que me faz não olhar para trás, mas olhar para frente. E isso aqui é um negócio que me inspira muito, porque, enfim, por questões de adversidade, a gente sabe, vida adulta, às vezes você troca de emprego por um salário melhor e vai para outros lugares que você não se sente tão bem ou não é tão bem recebido. Mas é muito importante que a gente não perca a fé de que trabalhando, acreditando, buscando suas paixões, você vai se conectar com gente que também ama o que você gosta e realizar grandes E coisas. vai quer dizer, chegar onde você quer e chegar, vai chegar, cara. sabe? E a ESPN é um lugar que eu guardo com muito carinho. Sexta que vem já vou visitar os caras, porque a gente manteve a amizade, os caras gostam de mim, eu gosto dos caras, eles vão viajar para sinais, eu fiquei feliz pelos caras, mando parabéns. O Rafa é um amigo dos tempos de ESPN, quer dizer, mais uma conexão que me traz até aqui para conversar com vocês, papo Pô, legal. gostoso. Então, tipo, eu acho que é Rafa- muito especial essa conexão que a gente tem quando a gente faz o que a gente gosta, assim, é muito, muito significativo para mim, assim, entender isso. Cara, da hora mesmo, meu. Olha. Não, e é emocionante Ah. por causa que você falando a questão da história, de tudo que ocorreu, dele com a filha e tudo. Isso daí, assim, né, quando aconteceu, isso toca a gente. Isso assim. Bom, eu tenho uma filha, eu tenho um menino. Minha filha já é uma gigante, já tem 22, e meu 16. Mas aquilo deu uma balançada, uma baqueada. Você fala, poxa, é um pai com uma filha que acaba sofrendo uma fatalidade dentro do helicóptero, né? Sim, um acidente de helicóptero. E cara jovem, meu. Jovem. Com toda uma vida para desfrutar Exato. pela frente, né? Bom, mas são fatalidades e espero que ele esteja num bom lugar para quem acredita nisso, né? Em boas vibrações. Ele com certeza foi uma pessoa boa pelo aquilo que contam da história dele. Até o Jordan fez um pequeno discurso, né? No funeral pra ele. dele e tudo. E até tem um vídeo, né, Barata, que... Ah, mas tem foto aí, mas tem um vídeo que mostra alguns lances que ele e o Jordan Se parecem, né? parecem muito no Sim, estilo de jogar, né? Sim. O Kobe é um cara muito especial, eu acho, porque eu acho que às vezes tem talentos geracionais que nascem com as pessoas. Tem umas coisas que eu não sei explicar, eu não saberia explicar, não sei se é talento, se é herança genética, mas assim, não se explica o que o Messi faz com o tamanho dele, Sim. e que ele faz desde a idade em que ele faz. Mas tem a maior parte das pessoas é trabalho, né? Sim. Você não nasce numa posição de privilégio, mas até o lance da escassez que você falou, você vai pra cima.
E o Kobe era um cara que trabalhava muito, muito duro para evoluir dentro do jogo dele. Quer dizer, ele teve várias questões, não era santo, teve problemas com vários aspectos da vida dele em geral. Mas eu acho que o lance da ética de trabalho é muito importante. De você. Ele tinha muito um papo de tipo, a gente sempre brinca, eu falo com a minha namorada, um lance de tipo. Never ever rest in the middle, que é tipo, nunca descanse no meio, só no fim. Que é o lance de você trabalhar pelas coisas, transformar emoções negativas em força para você trabalhar. Um lance de você se manter fiel, é a jornada, não é o destino que importa, sabe? Esses lances. E às vezes, enfim, ficou um pouco banalizado esse papo hoje em dia por conta de coach e vários outros aspectos. Mas eu acho que você vê isso na prática tem um valor muito grande. Especialmente o Kobe, você estava falando da relação com a filha dele, foi uma coisa que me tocou profundamente, porque eu também tenho uma filha. E me tocou profundamente porque o Kobe é um cara que dedicou 20 anos da vida dele aos Lakers. E a gente sabe que dia a dia de atleta não é a farra que as pessoas pensam que é. Na NBA, por exemplo, se joga 82 jogos de temporada regular, mais playoffs. E os caras têm uma pré-temporada. Ou seja, o cara fica mais ou menos 10 meses do ano viajando, noite após noite. Joga na Filadélfia, depois joga em Miami, depois joga na Flórida, e vai pulando de um lado para o outro. E não era tão próximo, quer dizer, a mulher acabava cuidando dos filhos. Sim. Ela teve essa parceria com ele na época, enfim, se acertaram e conduziram as coisas dessa forma. Quando ele parou de jogar, ele se aproximou muito da Diana através dos esportes. Ela jogava, ele começou a dar dicas, começaram a brincar, ele abriu uma escola. E eles estavam muito próximos, então ele ia assistir os jogos, sentava naqueles sit floors, né, que são aqueles assentos de quadra da NBA, a levava junto, eles comentavam do jogo, falavam sobre o que ele podia trabalhar no jogo dela, o LeBron vinha e cumprimentava, os melhores jogadores vinham e brincavam com ela, brincavam com ele. E aí, quando eles morrem no acidente, é uma coisa muito trágica, porque ele tinha dedicado a maior parte da vida dele ao basquete. Quando ele ganhou um novo significado na vida, de repente aquilo foi cortado de uma maneira muito brusca. E tem muito uma lição sobre realmente você viver cada dia como se fosse o último, né? Quer dizer, você não pode perder de vista o planejamento que você faz financeiro, enfim, você não precisa se torrar e se matar e fazer coisas loucas, mas é muito importante o tipo de conexão que você cria com as pessoas, o tipo de coisa que você vive, o tipo de espaço que você habita, e eu acho que isso tudo me remete muito ao meu tempo de ESPN, onde eu fiz grandes amigos, onde eu fiz coisas muito legais, onde eu tenho um orgulho de falar que eu passei por lá, e eu sempre falo isso para outras pessoas, até como uma forma de, acho que, de inspirar, eu acho que é assim, né? A gente ouve história dos outros, eu vi conversando com vocês aqui, me inspiro com algumas coisas, converso com o Rafa, e eu procuro tentar inspirar as pessoas dessa forma, porque, cara, não desiste, vai atrás do que você gosta, vai atrás do que você ama, que isso vai te trazer conexões e experiências de vida muito significativas, eu acho que Kobe pra mim é isso. É isso Esse daí. é o legado que ele deixou, né, cara? Acho que é sem palavras. Acho que eu acompanhei só o Kobe Bryant também jogando um pouco, também me desliguei um pouco da NBA e outras prioridades e tal. Mas foi o cara que chegou ali no mesmo nível que o Jordan. Acho que foi o cara que chegou no mesmo nível que o Jordan e mais até profissional, mais até tirando que eu lembro que tinha uma época que o Lakers não estava tão bem, mas ele estava bem, ele estava tentando impulsionar a equipe, entendeu? É isso que fica, é o esforço, é a dedicação. Ele e o Check fizeram uma dupla. Ali foi covardia, pô. Ali foi Discutivelmente covardia. a dupla mais forte da história. Da assim. história da NBA foram eles. Discutivelmente, quer dizer, não vou dar um parâmetro final, porque às vezes a galera vai, pelo amor de Deus, esqueceu de Jordan e Pippen, e aí vão citar 20 outras duplas. Não. Mas Essa aí foi teve um outro cara, assim, fugindo um pouquinho do assunto, mas que é o mesmo assunto, o Hardaway, né? Que jogou no Orlando Magic. Penny Hardaway. Foi uma excelente também, dupla também. Uma excelente dupla Foi também. o pré-Kobe e Jack, Foi. Sim. Ele evoluiu. É que o Penny depois se machucou muitas vezes, enfim, que teve muita lesão, atrapalharam a carreira dele. Mas ele foi o Kobe antes do Kobe, né? Sim. É isso. Da hora, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aí, é isso, né? Eu passando adiante, né? Legal, esse foi um evento hein? da Nike que eu fui convidado, que era o Nike Battle Force, por conta desse convívio nesse ambiente e tudo mais. E eles me deram acesso à quadra, né? E a seleção brasileira estava fazendo um treino no evento, e aí vai lá, conversa, como eu já tinha falado com o Varejão umas vezes, aí fui lá, levei minha filha para tirar foto junto, queria que ela vivenciasse esse ambiente, as possibilidades, porque esse lance de ter memorabilia que se olha para frente é um pouco disso, que é tentar mostrar para ela perspectiva, né? Eu acho que tudo na vida é sobre perspectiva. Eu me emociono muito quando eu lembro da minha avó, eu tenho até tatuagem da minha avó, porque eu nunca vou esquecer de onde eu saí e quem que contribuiu para eu estar onde eu tô.
Mas a verdade é que a Gratidão, gente né? deu um salto, e a gente deu um salto na vida absurdo, né? Quer dizer, minha avó era empregada doméstica e eu fui o primeiro da família a se formar numa escola no ensino superior, quer dizer, Da hora. depois de mim, os meus outros Muita primos luta, todos conseguiram, mas é luta, sabe? De pai, de mãe, de tia, de todo mundo que pôde ajudar. E eu acho que muito do que me ajudou e ajudou meus primos, nós é ter perspectiva. Minha avó não morreu assinando às vezes com o dedão, ou pedindo para alguém assinar para ela porque ela não sabia, mas ela sempre dizia: vai atrás, faz suas coisas, olha esse negócio que legal. Tava sempre me instigando, meu pai, minha mãe. E eu acho que muitas vezes é isso que faz a gente crescer e trabalhar, né? Se Porque, enfim, às mover, vezes né? se mover, porque no dia a dia, às vezes, você não consegue encontrar essa motivação. Às vezes parece que tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia, que tudo é sempre igual, que não adianta você Vai fazer nada. replicando só. Mas se você conseguir se manter firme, pensar naquilo que você pode alcançar, lugares que você pode ir, tudo que você pode experimentar, quer dizer, eu acho que é muito especial a gente entender e ter perspectiva. Eu acho que é isso que move a gente, exatamente isso, ter para onde olhar. Eu também fui muito ligado também à minha avó, esse aspecto da ancestralidade e do apoio, porque infelizmente a gente vem sim pobre e vem com a questão infelizmente a gente tá saindo de certa forma com essa questão do negro, todo esse aspecto da discriminação também e de poucos recursos, né? Tem a questão histórica que vem junto com a nossa raça, né? E não só raça, mas só também o próprio povo brasileiro que vem como escravo de forma geral, né? Não é só uma minoria que acaba tendo privilégio. Então quando a gente tem essa vitória, quando a gente percebe o apoio dos nossos ancestrais, isso daí é importante demais. Então a gente tem sim sempre que homenagear, sempre estar próximo deles. Eu dormi com a minha avó até os 12 anos de idade, entendeu? Então assim, a parte do meu pai. Então assim, ela morreu com 90, já bem velhinha, mas só que eu tenho uma foto com ela que foi do último aniversário, isso tudo é muito marcante. E ela aprendeu a escrever o nome, meu avô ainda que ensinou para ela. E quando você falou sobre isso daí, da luta e do apoio, ela sempre foi dessas de apoiar, sabe? De falar assim, você pode, você consegue, filho, isso e tal. E por mais que você tivesse um nível intelectual maior, mas só que você não tem a sabedoria que eles têm para poder passar pra gente, sabe? Ele dá com o alicerce, né? A família dá o alicerce, dá o suporte para você chegar onde você quer chegar, Exato, entendeu? É muito bom isso, cara. Lá em da Aspen, hora. quando eu tô na montanha, eu liguei pra minha mãe depois e falei, eu fico imaginando o que a avó diria me vendo aqui. Nossa, Foi isso que já eu tá pensei. radiante. É Ele isso. está radiante, com certeza. Porque minha avó era daquelas que tinha orgulho antes de eu fazer as coisas. Quando eu finalmente consegui fazer, o que eu queria era poder ter dividido com ela. Sim. Então, eu acabo dividindo com a minha mãe, ou com meu pai, assim, não é exatamente a mesma coisa, porque minha avó foi muito próxima, muito importante pra mim. Mas essa foto que tá aqui é uma das que eu divido com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi super fã de vôlei, e num dos eventos de NBA eu conheci o Escadinha, conheci a Renata, conheci um monte de outras pessoas, mas enfim, o Escadinha foi um dos casos mais significativos, porque ele também tem uma história muito Veio de próxima da baixo, minha, veio de baixo. Puta. Então, quando eu tirei essa foto, eu mandei pra ela na hora. Falei, olha quem tá aqui comigo. E aí ela ficou, nossa, é um escadinho, não sei o que, ele é legal, não é? E aí é muito legal poder compartilhar isso, né? Sim. Você tá falando de alicerce, sobre ter com quem compartilhar. Eu acho que essa parte é muito importante. De novo, né? Uma conexão através do esporte, com a minha família, com as coisas que eu amava. Então, é muito legal isso. De verdade, é muito, muito legal. É isso, eu mandei uma foto da minha mãe com o Serginho e só ela entendeu a importância que tinha aquilo pra Sim. mim, pra ela. Então, é muito legal isso. Pô, legal, É cara. muito, muito Parabéns legal, né? mesmo. Meu. É muito E legal. pode ter certeza, não sei se você acredita, mas sua avó tá. Eu espero. Com certeza. Onde ela tá, pode ter certeza que ela tá também compartilhando essas suas emoções. Não, tomara, porque, nossa senhora, minha avó era muito engraçada. Eu acho que isso da ancestralidade, você fala, é muito importante, né? De como ela tinha uma coisa muito simples na forma dela falar, dela se portar. Ela tinha vergonha, às vezes, de ir num ambiente muito sofisticado e tudo mais. Mas de ter uma sabedoria, uma sensibilidade, de sempre empurrar a gente pra frente, de sempre ser uma incentivadora, de ser uma acolhedora. E pra minha avó, se eu tivesse que eleger a pessoa mais fundamental na minha vida, seria minha avó. Então, é muito importante isso, né? Com ter um alicerce, né? Sim, de onde sim. de onde você está saindo, né? Quer dizer, você não está Entender. preso em onde você saiu, mas é daqui, entendeu? Você olhar no espelho, você se olhar e se vê na risada, se vê na letra dela. A música do MC da Mãe é um negócio que eu não posso nem ouvir, assim. Eu tenho que não pode Já ser dá desprevenido, né? Porque eu tô uma baqueada. E essa aqui. Isso aqui é legal. Eu chego na ESPN, o que acontece? Eu trabalhei na ESPN 3 anos e meio de esportes radicais.
E aí eles acabam com o setor de esportes radicais pós-Copa do Mundo. O Brasil já estava começando a mergulhar numa crise financeira, né? Um princípio de crise. E na época os americanos, a galera do Brasil, entrou num acordo que eles iam acabar com os esportes americanos. Então eu saio da ESPN. Nesse período eu vou trabalhar em cinema, vou fazer outras coisas. E aí, 9 meses depois, Gabriela Franco, Reginaldo Souza me chamam de volta para a ESPN e falam assim... Cara, e é engraçado até isso, né? Porque eu trabalhei em esportes radicais um tempão. Desço para a redação da ESPN, onde a gente vai conviver com pessoas de outros esportes, porque esportes radicais eram uma área separada. Eu faço alguns trabalhos, dou opinião, começo a conversar, ela fala, nossa, mas você entende de basquete mesmo, você gosta? Eu falo, sim, eu gosto, eu sei fazer, entregar para ela vídeos editados, textos. E aí a ESPN corta todo mundo que era de radicais, eu tava naquele centro de custos, sou mandado embora. Certo. Ela ficou muito brava e outros caras também ficaram muito incomodados, tipo, cara, nós estamos perdendo um cara que é muito bom só pra vocês querem eliminar um centro de custo, e não é mais fácil tirar o cara do centro de custo, enfim, uma série de questões em torno disso. Mas ela promete pra mim que quando ela tiver uma oportunidade ela vai me chamar de volta. E ela me chama para ser editor-chefe na época do The Books on the Table, que era o primeiro programa e mais antigo programa de esportes americanos. Na época o The Book, como dá pra gente ver aqui, era uma bancada, né? As presenças mais constantes eram os caras que estão aí, né? Everaldo Marques, Rômulo Mendonça, o Paulo Antunes, que é um comentarista de NFL. Tinha o André Kfouri também, enfim, uma outra galera bem gabaritada. E aí eles falam, cara, você vai ser editor do The Books on the Table, mas eu não quero o The Books on the Table. Daqui 1 ano nós vamos fazer reforma, nós vamos trocar estúdio, eu quero que você transforme esse programa de bancada, de bancada como a gente chama, por exemplo, Jornal Nacional. Sim, ali a bancadinha das notícias como um Sport Center. A gente quer transformar numa mesa redonda, e mais você vai fazer isso. É, mais engessado. Eles falam, não. E você vai ficar responsável por isso, nós vamos transformar num programa de mesa redonda. Então eu vou pra lá, e esse dia em específico é o último dia como The Books on the Table. Oh, que legal. E aí foi muito legal, porque assim, eu não sei até que ponto vocês conhecem o Everaldo Marques, mas ele, profissionalmente falando, é o meu ídolo, é o cara que eu mais espelho, é o cara que eu mais admiro. Ele é um cara que ele é filho de uma empregada doméstica com um zelador de prédio, e ele sempre sonhou em ser narrador, brincava em casa, a TV foi o grande companheiro dele, porque como ele morava nos prédios em que o pai dele era zelador, as pessoas não queriam ver as filhas deles brincando com o filho do zelador, então ele ficava isolado no lugar. E ele tem uma puta história linda de como ele se desenvolveu, foi trabalhar na Jovem Pan, cobrindo a Fórmula 1, ele é um doido por Fórmula 1, foi a forma como ele conseguiu aposentar a mãe dele e tudo mais. E é um cara que era assim, a gente tinha um jogo meia-noite da NFL, 10 horas da noite às vezes. 2 horas da tarde ele estava na redação estudando. No outro dia ele 2 horas estava lá, muito antes do evento. Ninguém falava para um narrador, você tem que chegar em tal horário. Pra fazer. Só que ele é o cara que chegava antes e fazia. Não à toa tá onde tá agora tá nos canais Globo, fazendo eventos no Sport TV, futebol, Olimpíada, enfim, tudo que ele tá fazendo. Dedicado, né? A dedicação compensou, né? Exato, é um cara que ama o que faz, agora, né? Exato. E aí, enfim, lá na ESPN eu tive a oportunidade de fazer coisas muito, muito, muito bacanas mesmo. Esse já é o estúdio do ESPN League, onde eu conheci o Rafa. E lá a gente fez as maiores loucuras, inventou, trouxe gente de fora, eu fazia um esquema muito legal que eu desenvolvi não só uma parada de editor-chefe do programa, mas uma preocupação com o resto, né? Vamos pensar isso como um produto. E isso na ESPN é uma parada um pouco revolucionária, que era entender que você precisa ter rede social, programa, você precisa trazer convidados, você precisa ter uma estratégia de marketing por trás daquilo. E aí nessa época, uma das coisas que eu fiz foi trazer pessoas que fossem de redes sociais para ter a oportunidade de discutir com os nossos especialistas. Porque eu comecei a ver nas redes sociais que tinha gente tão boa quanto os caras estavam lá. Sim. E esses caras não tinham um compromisso do corporativismo. Quer dizer, vocês estão ali fazendo mais um programa, vocês têm uma linha mais ou menos do que você sabe o que ele pensa e o que ele pensa, então vocês sabem onde vai ter embate, onde não vai. E aquilo transformou o programa em um programa mais monótono, amarrava de novo no esquema da bancada. Eu comecei a trazer gente de fora. E aí o programa explodiu, porque os caras iam e avisavam os amigos que estavam indo, avisavam no Twitter, outras pessoas que queriam participar também assistiam e pediam para participar, participavam da hashtag do programa. E aí foi um programa que tem um saldo de audiência imenso em relação ao The Books on the Table, justamente por conta do formato. Mais interativo, mais... Exato, e estava mais conectado com aquilo que a gente está vendo hoje. Quer dizer, hoje a TNT Sports faz jogos de NBA e chama caras de páginas de internet para comentar. Certo. Jogos de playoff da NBA. Onde começou essa parada? Começou no ESPN League. E, na verdade, não é nenhuma ideia minha, né? Quer dizer, eu não tô aqui falando, olha como eu sou o cara. Foi uma ideia muito debatida entre nós, principalmente entre eu e o Ricardo Bugarelli, que é um comentarista de NBA, que disse, cara, você devia trazer gente da internet, velho. Tem muito cara bom na internet. Vamos trazer esses caras, nem que seja esporadicamente, não sei o quê. Eu comecei a pensar, putz, como é que eu vou fazer isso? Porque, enfim, da ideia inicial até você lapidar demora um pouco. Mas que bom que funcionou e que bom que outros caras estão fazendo, né? Menos
bater palma pra mim mesmo ou pra quem tava comigo naquele barco e entender que a gente realmente tinha entendido uma tendência e que bom que as coisas estão caminhando pra isso. Quer dizer, hoje você vê o Gaules transmitindo NBA, o Gaules transmitindo um jogo de CS, o Casemiro transmitindo futebol, futebol no YouTube. Quer dizer, as plataformas se expandiram, a forma de fazer mudou. Você não pode levar uma transmissão quadrada de TV pro YouTube. Ninguém quer mais Não é isso. Essa coisa monótona, né? Eu acompanhei, né, pelo YouTube, fez uma parceria, né, com a Federação Paulista e transmitiu alguns jogos, né, com imagens no YouTube. E é totalmente diferente, cara. Nossa, não é aquela coisa tipo, agora, qual o seu comentário? Não, o cara já entra, já meio que atropela, sabe? É uma coisa mais mesa de bar, Exato. que é o que a galera curte mesmo Exato. hoje. É um bate-papo como o nosso. Exatamente. Que precisa acontecer, porque o pessoal quer esse formato, quer se sentir próximo. Sim. Exato, é uma loucura, né? Como a comunicação, eu estava conversando essa semana sobre isso com várias pessoas. É muito bacana perceber como a comunicação evolui, as plataformas evoluem, mas vira e mexe você vê revisitar novos formatos. O que o Casemiro faz na madrugada e o que o Gaules faz, por exemplo, para mim, nada mais é do que era o Eli Corrêa para minha avó nos anos 80 e 90. Justamente. Ele é o amigo, ele é o cara que preenche o vazio da casa. É muito legal observar isso, como o cara vira seu brother, né? Você ouve um podcast, ou vê um podcast, porque você começa a se relacionar com aqueles caras. Puta, esse cara é muito legal, gosto da opinião dele. É como se ele fosse seu brother. Então, é muito legal entender como se revisita, né? De novo, os alicerces, né? Comunicação, criar uma conexão com as pessoas. Que acabou conversando com o Ovo, né? Que é o Los Pau, um abraço, Los Pau, se estiver vendo aí, ó. Tepom, Los Pau, Tepom. Então, assim, ele falou assim, pô, legal, eu ouço e me mantenho informado daquilo que tá passando, daquilo que tá acontecendo. Aí você fala assim, poxa, você está sendo importante para um grupo de pessoas transmitindo um padrão de informação, que seja aquilo que você gosta, que você tem afinidade, sabe? Então, é importante, como você falou assim, a comunicação transformou demais e trouxe as pessoas um pouquinho mais próximo de tentar entender. Hoje, dificilmente a gente não assiste alguns cortes de podcast, uma coisa aqui, outra coisa colar. A gente sempre está assistindo alguma coisa. Pelo menos... Eu assisto. Sim, Eu assisto. não, faz o tempo todo. Eu tenho um espelhar. podcast de basquete, por exemplo, é muito legal. Eu recebo no Instagram o cara que nos assiste de Belém do Pará, o cara que tá morando... Tem um cara que é bem interessante, acho que ele é depois manda o link pra angolano. gente também deixar. A gente ver, cara. Speak to Pod, mando pra vocês. A gente vocês só não vai colocam flodar na o chat. Tá? Não, pode flodar, tem que ter engajamento. O importante é engajar. Pra engajar. Não, e tem um cara angolano que mora em Portugal. E aí, assim, na Europa, pra assistir da NBA é hora, super hein? ruim, porque com o fuso horário, o cara só consegue ver as coisas na madrugada. Quer dizer, 4 horas da manhã tem um jogo da NBA rolando de playoff. Meu cara queria assistir, é super incômodo. E aí, o horário dele casa com o horário do nosso podcast. Então, ele consegue, quando não vê o jogo, se informa pela gente, gosta da informação, Boa. gosta do bom humor. Então, é isso. É você procurar ter uma coisa verdadeira com as pessoas em cima de uma coisa que você se interessa, gosta. Quer dizer, eu sempre falo que o podcast não existe sem a participação das pessoas. E é isso. Ele é feito por 2, 3, 4 pessoas ao vivo, naquele dia, na gravação, naquela live, mas muitas outras pessoas corroboram para que aquilo existe, né? Se não tiver uma discussão, um debate, uma polivalência de opiniões, ele não existe. Então é muito legal perceber isso e perceber que a gente estava realmente no caminho certo desde o ESPN League, quer dizer, promovendo mesmo essa coisa da interação e participação de gente de fora, né? E é doido, de novo, eu não estava inventando a roda. O Bozo recebia a ligação nos anos 80. Mas é verdade. Não tem nenhuma Quem ligou lá acho que era no Sérgio Malandro, na Porta dos Esperados. Né? Escolheu o cavalinho, branco, preto ou malhado. TV Pau. TV Pau. Puta, mano. Aí você foi longe, hein, mano. Vamos ver essa foto aí, Esse vai. bonitão é o Larry O'Brien, é o troféu da NBA que faz tour, né, pela cidade, enfim, pelos países que eles acham que tem mais interesse como mercado. Certo. E essa minha mão aí é fake, né? Ela não tá então encostando no troféu, isso. porque não pode encostar não pode. no Larry O'Brien, nem no Vince Lombardi, que é o da NFL. Mas é muito legal, porque eles faziam um tour, passavam pela ESPN, como a ESPN é detentora de direitos de transmissão, eles passavam aqui no Brasil também, e aí era muito legal, porque, enfim, a gente podia interagir, você trazia outras pessoas pra dentro do nosso estúdio, quer dizer, caso às vezes não assistiu o League, ia lá no estúdio e falava, nossa, bonito esse estúdio aqui, é legal, porra, assiste, consome a gente, olha aqui, não sei o que, olha lá, Da NFL, o Vince Lombardi da legal, NFL, hein? com alguns comentaristas, né, o Renato Couto, narrador, Anthony Curti, comentarista, que, enfim, já cobriu até jogos em loco lá pra gente nos Estados Unidos, então é muito bacana isso, assim, de como, enfim, eu comecei lá atrás, apaixonado pelo negócio sem nem ter um tênis,
de basquete pra jogar, e aí, de repente tava lá com a mão no Larry O'Brien, com a mão no Vince Lombardi, vendo todas as experiências. É muito legal, eu acho que é muito sobre as experiências que você vive. Isso é bem legal. Isso aí foi uma palestra que eu fui dar num evento, numa empresa chamada EBDI, né, que era, enfim, é uma conexão deles com a Harvard Business School. E eu fui lá falar sobre a importância. Eles sempre tinham uns convidados que eram fora da área. Eu encontro de RH e eu fui lá falar de comunicação, da importância da comunicação. Bacana. E eu usei toda a plataforma e as coisas do esporte que eu aprendi, que eu usei sobre comunicação, de você nunca se omitir, melhor o excesso de comunicação que a não comunicação, você deduzir que o outro entendeu ou não. Essa coisa de dedução Como deduzir o que o outro entendeu. Né? Exato, quando você se explica certinho, às vezes as pessoas não captam, porque ela tem outra referência. Muitas vezes tem que explicar a coisa, o pessoal não entendeu, aí você desenha. Aí o pessoal não entende, você tem que explicar o desenho, depois fazer o desenho da explicação do desenho da explicação. Mapeia. Exato. Senhor. Exato. Eu fui lá para levar várias ideias para eles poderem pensar e tudo mais, porque eu sempre digo que é a ver com ancestralidade também, que é um provérbio africano, que é se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá junto. Certo, mas é verdade. E essa parada é muito legal, e foi isso que basicamente eu levei nessa palestra, foi uma parada muito, muito bacana, porque é isso. Eu ia para um estúdio e comandava o programa dos esportes americanos, mas lá dentro tinha 3, 4 comentaristas, tinha convidado, tinha o câmera, tinha o cara da luz, tinha o Rafa no áudio, tem um monte de pessoas envolvidas. Eu sempre brinco com isso. Uma vez eu dei entrevista para a Vivo, foi fazer um making-off da ESPN e fez uma entrevista com as pessoas, e quando eu falei, você não acredita no poder do trabalho coletivo? Entre em contato com gente que trabalha com audiovisual, porque não existe audiovisual. Ninguém faz nada sozinho. Participação de um monte de gente. Então, enfim, eu vi montes históricos, com o Oscar, enfim, com o Eduardo Agra, que é um comentarista. Então, assim, a gente levou muita gente boa lá, enfim, era muita foto pra mandar pro Rafa, a gente ia ficar só vendo foto, mas, foi muito legal porque a ESPN com os esportes americanos era uma coisa muito traduzir os gringos. Por isso que era The Books on the Table, que era o ABC da coisa toda. E eu assumo um programa pra tornar as pessoas parte daquele conteúdo. Então, eu levei lá pros caras, o Mão Santa nunca tinha ido, foi 2, 3 vezes, levei a Magic Paula, Janete, Giovannone, que eu levei como comentarista. A Janete tá como comentarista, né? Exato, na TNT também. Que legal. Levei a Hortência, aí eu levei o Guilherme Giovannone, que era jogador na época, tava para se aposentar, virou um comentarista da casa, porque foi um cara que se destacou. Então, assim, é isso, é promover uma experiência que seja mais que estatística, mais que um papo chato sobre regras, sobre se foi impedimento ou não foi, quer dizer, trazer as pessoas para dentro. Brigar com a imagem, como a maioria do pessoal tá fazendo hoje. Exato. E deu a oportunidade de conhecer gente muito legal. O Romulo Mendonça, que tá na foto, é um deles, quer dizer, a gente fazia a transição. Inclusive, esse dia ele tava me zoando que essa minha jaqueta era do Sampa Crew, só quem tem idade vai pegar o Sampa Crew. Só quem tem idade vai lembrar quem é o Sampa Crew. Ele me zoava, o cara super bem-humorado pra trabalhar, enfim, e eu acho que é isso, você poder trabalhar com gente que você admira é muito importante, né? Eu acho que a ESPN teve esse papel pra mim, seja o Rafa no áudio, um cara de câmera do Rafael Correia, que era um cara, ou o Zé Renato Ambrosio como repórter, era muito legal você poder olhar e estar o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro aspirando ser melhor, quer dizer, eu tô nesse contexto aqui, eu me vejo como parte disso aqui, estou no mesmo nível, mas tem gente muito boa no que faz, então eu procurar aprender sempre com esses caras, perspectiva de novo, é muito legal. É tudo, cara. Com certeza. O Rafa, como que a gente tá de tempo aí? A gente tá falando. Vamos lá pra parte dos vídeos aí, falar um pouquinho do que tá rolando do basquete, pode ser? Pode. Lógico. Bora. Vamos nos nossos estúdios virtuais. Show, hein? O negócio tá ficando bom aqui, cara. Não, o Rafa tá profissional. Opa, ele é profissional. Aí eu gosto, hein? Vou colocar pra vocês aí, pra vocês verem tela cheia aí. Vamos ver. Foi? Olha lá, algumas jogadas aí que tá rolando. Essa temporada atual, né? Isso aí foi muito legal, cara. Isso aí foi quando o Stephen Curry, no Madison Square Garden, que é a meca do basquete, quer dizer, um dos maiores mercados do basquete, que é Nova York, no Madison Square Garden, que é um dos estados mais famosos, virou líder em bolas de 3 da história. E aí é espetacular. Esse moleque é demais. Você nunca viu, assista. Ja Morant. Esse maluco é muito, muito, muito bom. Essa temporada foi muito bacana da NBA. Ela ainda está acontecendo. Eu sempre falo que os playoffs e finais são o melhor período para você pegar para ver. Pra gostar, deve ser o namorado, sua namorada, seu primo, seu pai. Da Oeste já fechou, né? Não, ainda não. Tá. Não? Hoje tem o terceiro jogo. Tá 2-0 pro Golden State Warriors. Em cima do Dallas Mavericks.
Passa fácil? O Golden State acho que vai passar fácil, não mais que 5, 6 jogos, no máximo 5 jogos. Na Conferência Leste é Miami e Boston. Celtics. E ontem o Miami ganhou em Boston. Complicou pros caras, hein? Então, tá bem disputado. Essa tá bem disputada. Acho que é uma temporada muito interessante. Há muitos anos a gente não tinha uma temporada tão aberta na NBA. Geralmente o basquete norte-americano ele é muito de dinastias, né? Teve os 6 títulos do Chicago Bulls na mesma década. O Lakers teve o three-peat também, ganhou 3 títulos. O Golden State Warriors agora também, 3 títulos. Mas é muito legal ver quando não tem um claro favorito, né? Você assiste sem saber o que esperar. Esse ano a temporada tá desse jeito, não há favoritos? Não há favoritos, quer dizer... Hoje, sobraram 4 times, eu já consigo dizer para você quem seriam, por exemplo, os confrontos mais fáceis ou mais interessantes para um ou para outro. Certo. Mas do começo da temporada, imagina, quando o LeBron James montou a panela que ele montou no Lakers, todo mundo falou, Lakers campeão! E o Lakers nem se classificou para os playoffs. Mas o que aconteceu com o Lakers, assim? Cara, é assim... O LeBron não jogou tudo... Um dos motivos que eu gosto muito de basquete é porque ele é um esporte um pouquinho mais complexo. Porque como são menos pessoas envolvidas, são 11, por exemplo, como é no futebol, como é no futebol americano, e os caras são obrigados a marcar e defender o tempo todo, você tem um esquema muito importante que você precisa entender, que é a montagem de elenco. Você não consegue montar, por exemplo, um Galácticos do Real Madrid só por gente que só ataca. Não dá, ou porque montar você precisa time defender. que só defende. E ao mesmo tempo você tem que balancear todas essas peças para que elas façam sentido. E a montagem de elenco desse ano do Lakers é desastrosa, é completamente desastrosa, porque juntaram amigos do LeBron para jogar. Os brothers do LeBron contra a NBA. E aí eles se desfizeram de peças importantes e trouxeram gente que não tinha condições de jogar. Nossa. E aí deu absolutamente tudo errado. Né? Eles tiveram contusões, porque são caras mais velhos. Teve gente que não se adaptou a sistema, porque não obedece sistema nenhum. As caras colocam culpa no técnico, que tem sua culpa, mas que também... Como é que você doma o elenco dos Galácticos, por exemplo? Você imagina como era o vestiário do Real Madrid dos Galácticos? Vixe, só era cobra engolindo cobra ali. Só que imagina que no Lakers joga o melhor jogador da era dele, discutivelmente um dos maiores de todos os tempos. Quer dizer, o ego desses caras, a forma como eles lidam, os amigos. Como é que você pode os amigos? Tira minuto do cara? Não tira? Como é que você encaixa no esquema? É muito complexo. Então, é por isso que deu tudo errado. Deu tudo absolutamente errado. A panelinha que deu ruim. Exato. E aí tem a questão que é a pressão, né? Porque o LeBron James já tá mais veterano, né? 37, 38 anos. Tá pra se aposentar. O tempo tá se esgotando e a ideia é que ele vença quanto mais ele puder. Bata os recordes de pontos do Kareem Abdul-Jabbar, enfim. E eu acho que ele tá jogando um basquete num nível absurdo. Ele tem uma longevidade que eu só comparo a, sei lá... Kelly Slater, Serena Williams, quer dizer, caras que atravessaram Tom Brady, 40 anos mais e jogando, sei lá, Romário aqui no Brasil, por exemplo. É muito raro que o cara passe chega aos 40 ou passe dos 40 em altíssimo nível, brigando por título, brigando por artilharia, brigando por liderança. E brigando pontos. com os jovens, né? Exato. E levando, às vezes, a melhor no jovem, porque o jovem tem o gás ainda, só que o cara já sabe o caminho, tem a experiência ao lado dele. É isso. E diferente de, por exemplo, no futebol, em outros esportes, tem várias ligas boas distribuídas pelo mundo, o melhor basquete do mundo está na NBA. Sim. E ela se renova em altíssimo nível. O Luka Doncic é um esloveno novo agora. Todo mundo já fala que ele pode ser um novo LeBron. Quer dizer, óbvio que a gente precisa ter calma para ver o que esses caras vão produzir, o que eles vão entregar. Vamos ver daqui 2 anos e tal. Mas eu acho que, assim, numa liga que se renova em tão alto nível, você ter um cara de 37, 38 anos no nível que ele tá, é sempre ter uma chance pelo título, mas não dá para você montar qualquer tipo de elenco. Então, é isso. E o que você frisou anteriormente, né, Marquinhos? São 82 jogos até os playoffs. Então, assim, se o cara já não tá bem fisicamente, já tem uma idade avançada, fica puxado. Não dá tempo de se recuperar, né? Não dá pra se regenerar, não dá. Não dá. Eles, por exemplo, às vezes tem sequência da NBA que eles jogam 10 jogos em 15 dias, 10 jogos em 14 É insano. dias. É insano. E cruzando os Estados Unidos. Não é que tipo, vou ficar aqui na Conferência Leste. Não, é pipocando. Exato. E é muito duro, né? Então tem recuperação em banheira de gelo, enfim. O LeBron James é um cara que gasta $1 milhão por ano só pra cuidar do próprio corpo. É grana, suplementação, equipamentos técnicos, médicos, enfim. E é isso, né? Como é que o cara chega nessa idade sem se dedicar, sem ter disciplina, sem cuidar do próprio corpo, que ter né? mais Quer ainda. dizer,
porque a noitada é divertida, você fica rico. Quer dizer, muitos desses caras, assim como no futebol do Brasil, tiveram a chance de estar na NBA e passaram muita dificuldade nas suas vidas. Eu falei do Jimmy Butler agora atrás, quer dizer, e tem um monte de história. Se eu começar a contar aqui, a gente fica, lugar um podcast só sobre história de superação da NBA. E aí é muito fácil de se deslumbrar, né? Porque os contratos da NBA são muito altos. Os brasileiros, o Leandrinho, Varejão, Nenê, Thiago Splitter, Thiago. Teve alguns brasileiros, né? Sim, foram campeões, inclusive. O Splitter foi no San Antonio Spurs. O Leandrinho foi no Golden State Warriors. E foram do mais altíssimo nível, foram casos importantes, inclusive, para os times, inclusive nas finais, assim, é muito legal ver decisivos, que alguns brasileiros conseguiram, enfim, esse sucesso na liga, né, porque o basquete como base, como esporte aqui, melhorou um pouco com o NBB, mas está muito longe do ideal, né, para quem viu basquete anos 90, anos 80, até antes disso, né, título mundial em 72, quer dizer... 84, o Pan-Americano, se eu não me engano, 88, acho que é 84 ou 88? Que ele foi em Indianápolis, que eles ganharam, inclusive, quem estava em quadra nada menos pelos Estados Unidos, o Jordan. Tava o David Robinson. Tinha Scottie Pippen nesse time também. Tinha Scottie Pippen também. A partir dali, os americanos falaram: vamos meter os profissionais para jogar, porque o basquete é nosso. Então, aqui ninguém vai pôr a mãozinha, não. Isso, e a gente acostuma ver Magic Paula, ver Hortência. E o basquete no Brasil tá muito defasado, né? Demais, estruturalmente, a coisa tá muito feia. Quer dizer, mais uma Olimpíada que o Brasil não vai jogar. E assim, mas que bom que alguns caras surtiram frutos, se desenvolveram, conseguiram vencer. Eu acho que o legal da NBA tá absorvendo cada vez mais esse protagonismo estrangeiro, ver que as pessoas têm chance. Quer dizer, o Giannis Antetokounmpo foi campeão ano passado, não sei se todo mundo tá familiarizado, mas é um cara que era imigrante, né? Os pais eram imigrantes nigerianos, na Grécia, trabalhou em farol vendendo coisa e ano passado foi campeão da NBA. Quando esse cara olha no espelho ou olha no retrovisor ali pra trás, dele, a Disney vai fazer uma série, vai chamar Rise. A Disney fez um seriado pra contar a história dele e dos irmãos Antetokounmpo. É muito legal. Então é isso, né? Quer dizer, eu não acho que toda história do esporte precisa ser sobre superação, mas é muito legal quando você pode ver o trabalho, uma ética de trabalho boa sendo recompensada, né? O cara, nem todo mundo precisa ser campeão da NBA para ser um bom jogador, mas que bom que ele teve essa oportunidade saindo de onde ele saiu e o que ele significa para outras pessoas que vêm na esteira dele, né? E então, inspira, porque a questão da inspiração não é que você de repente vai chegar na mesma posição que a pessoa chegou, mas te inspira você acordar cada dia e ter esperança e esse gás para você até se encaixar ou se entender em algum outro contexto. Exatamente. É isso, ter essa motivação para ser melhor, né? É muito legal isso, eu sempre falo, eu sempre fui muito do esporte, né? Então, nas minhas conversas, analogias que eu faço, eu realmente respiro a parada. Mesmo, a gente tem que trazer, a gente, que nem no seu caso, o seu nicho é o esporte, mas você tem que trazer realmente, fazer esse paralelo, essa analogia, para você trazer isso para a sua vida. Que nem a questão, para você ser um bom esportista, primeiro de tudo, você tem que ter disciplina. Entendeu? Então, com disciplina, você também é um grande passo para você ir longe, cara. E ter perseverança, ter a perspectiva. Puta, hoje eu tô aqui, mas pô, daqui 2 anos, aquela perguntinha legal da entrevista de emprego. Daqui 5 anos, onde você pretende estar? Assim, é meio besta, mas se você parar para pensar, pô, eu tenho que me planejar para isso, tem que ter uma perspectiva do agora para o futuro. Exato, onde eu quero estar, né? O que eu quero estar fazendo, né? Isso. É muito legal isso, eu até brinco assim, que, enfim, por conta de algumas experiências profissionais, eu digo que agora eu faço todo tipo de pergunta. Então, por exemplo, muitas vezes você vai para uma entrevista muito preocupado em se encaixar na empresa dos caras. Sim. E agora eu inverto. Muitas vezes eu falo tudo o que eu acho que eu tenho que falar quando eu estou numa entrevista de emprego. E aí eles falam, você quer fazer alguma pergunta? Tem sim. Como as pessoas são avaliadas na sua empresa? Como funciona a ética de não sei o quê? E aí faço perguntas, porque é importante saber que você não pode só pular de um lugar para o outro numa roleta russa de não saber onde você está. Onde você quer estar? Quer dizer, se numa entrevista dessa, os caras gostam de mim, mas eu, por exemplo, não gosto do jeito que eles trabalham, não me identifico com aquilo, eu já posso pular fora, né? Sim. Eu não vou entrar naquele ciclo para estar num lugar que eu não me sinto bem ou que uma estrutura que eu não me identifico. O negócio não vai rodar não pode rodar bem para a empresa, porque ela contratou um puta de um profissional, mas não vai rodar bem para você, porque você tá totalmente desambientalizado com o que você carregou, o que você trouxe de bagagem até o momento. Exato. E tem... Oi, Rafa?
Não, eu ia falar do Curry, mas terminei. Não, você vai falar que é muito Foi legal mal. isso, porque a gente, às vezes, por exemplo, recebe muito estudante, né? Na ESPN eu recebia muitos estudantes que queriam conhecer a ESPN. Certo. Ou amigos meus, amigo de amigo, queria ir lá pra ver, porque tinha uma áurea, né? A ESPN tem uma áurea, assim. Pra brasileiro é mais Sport TV que ESPN. Lá fora, os moleques não podiam ver o microfone da ESPN, eles queriam tirar a foto com o microfone Com o da microfone na ESPN. mão. E aí, aqui, várias pessoas que iam lá pra ESPN e falavam, pô, eu acho isso aqui muito legal, eu entendo muito de futebol. E eu dizia pros caras... Você gosta muito porque você quer consumir essa parada ou você que se vê trabalhando aqui? Ah, por quê? Eu falava, você vai trabalhar domingo, você vai trabalhar de quarta, Sim. você vai trabalhar de sábado, você vai viajar, talvez você esteja em eventos no aniversário da sua mãe que você não vai estar presente, cobertura de eventos é isso, você está onde aquilo acontece. Sim. Fatalmente, eventos esportivos, feriado final de semana. Que é Aí o onde cara, a galera pera vai aí. e vem logo. Aí o moleque, peraí, deixa eu pensar. Vamos pôr na E balança. aí eu dizia, você pode ser um engenheiro doido por esportes e ganhar uma grana que proporcione e assistir uma final de Copa do Mundo, e assistir uma final de Champions e continuar curtindo esporte. Mas é isso, é ter uma perspectiva de onde eu quero estar daqui a 5 anos. Você Sim. quer estar aqui no gramado cobrindo ou você simplesmente quer estar curtindo o esporte? Né, ali... Então, eu acho que serve para tudo. Sim, sim. Pra Tem que absolutamente parar pra tudo. pensar, analisar mesmo. Em onde você se encaixa. Sim. Onde você vai estar bem. Exato. É isso. Vamos lá, ó, esse cara, o que vocês têm pra falar desse cara aqui, ó? Vamos lá, peraí. Manda. Esse cara que é o cara. O Curry. É um brinquedinho assassino, né? Brinquedinho assassino. Parece o Chuck mesmo. Não, é surreal. Isso aí é surreal. De verdade é surreal. Ele é uma máquina, né, cara? Eu tomo por parâmetro toda vez que um cara profissional na área que for torna aquilo uma coisa que você olha e pensa assim, eu acho que eu poderia fazer isso, parece fácil, ele é extraordinário. Com certeza ele é extraordinário. Bacana isso, É. bacana. O cara tá Pensar fazendo um nisso. solo de guitarra absurdo e você diz, cara, eu acho que não parece tão complicado isso que ele tá vou fazendo. fazer esse cara é também. bom. Fatalmente esse cara é muito Não, bom no mas que ele faz. assim, em lances, né, de 3 pontos, cara, eu nunca vi um cara igual a ele. Nunca Acho que vi. não teve um Não cara teve, igual a ele. não teve. De arremesso, né? Arremessador como ele, da meu. distância que for. Cara, nunca vi é nada caixa, igual. é caixa. Eu É. não vi nada igual, Não, nada da- parecido. Da arquibancada, da porta do No vestiário. vestiário, tem os vídeos, né? Puta, muito Não, é da hora, espetacular. cara. E é muito legal isso, né? Você falou de Harlem Globetrotters, eu acho que isso aqui é um negócio legal também, né? Quer dizer, ele vê como entretenimento, ele tá sempre rindo, ele tem um lance meio... Quer dizer, é que ele é um cara mais centrado, ele é casado, enfim, é um cara bem religioso, enfim, é um outro aspecto. Mas jogando, às vezes ele me lembra o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que joga sorrindo, joga se divertindo. Tipo, Você eu vou assiste jogar o ali, cara... eu vou jogar uma quarta de final ali com a Inglaterra em 2002 e já volto. É isso. É mais ou menos isso. Aí, ó, essa é a cena. Parece muito simples, né? Parece muito Nossa, fácil. é louco. De onde ele tá? Caixa. É o bizarro. máximo que eu ia fazer é acertar essa mina que tava filmando a bola. O máximo que ia chegar. E é a rotina, né? Muitos desses Sim. arremessos fazem parte da rotina de arremesso dele pra soltar numa partida. Quer dizer, não é que ele fez isso uma vez. Ele fez Ah, pra pra caralho. acertar isso aí, no mínimo, deve ter chutado umas 100 vezes. É, quem fala sobre Brincando. rendimento, treinamento, tudo bastante é o Oscar, né? Sim. Uhum. O Oscar é um cara, assim, que eu vi também totalmente profissional, sabe, exigente com ele mesmo. Tipo, ele até tem umas histórias que ele fala que ele preferia dormir com a bola do que com a esposa, né? Ele dormia pra fazer a lição de casa, então ele ficava com a bola ali, imaginando o que queria fazer no jogo e tal. E o cara é um grande profissional na área. É isso. Ele e a mulher dele, inclusive, tinha uma parceria muito legal, né? Porque É. ela ia treinar com ele, Sim. dava o passo pra ele fazer no arremesso. É muito legal isso. Exatamente. Você traz todo mundo pra dentro disso, né? Quando você acredita mesmo na parada, assim, é muito Você legal. começa a envolver as pessoas vão te dando aquele combustível, né? Exato. Aquele gás. Aí, ó, Kobe Bryant. Acho que esse é aquele vídeo dele do Jordan, né? Uma oral, enfim, dos vídeos, tudo que você puder fazer pra mostrar o quão especial é, né? Quão especial esses caras foram, né? Poxa. Esse jogo é bem legal, que é um dos últimos. Eu acho que é o último jogo que eles jogam um contra o outro. Dá em 2003 já, o Jordan contra No o Kobe, Wizards, ele né? no Wizards. No Washington Wizards. E ali o Kobe já tinha virado um assassino a sangue frio do sketch. Agora é muito engraçado como o Word nunca abriu mão
de ser o símbolo do disquete pra salvar as coisas. Isso é muito bom, verdade. porque quem usa pra salvar não faz a menor ideia do que aquele Que disquete aquele fica. negócio. Exatamente. Mas por que esse ícone aqui é desse jeito? Nunca ninguém se perguntou, né? Exato, virou uma coisa tão corriqueira que as pessoas não param pra pensar. Ah, isso aí era legal demais. Poxa, hein? essa fita a gente assistia demais. Até mandei o link de última hora pro Barato. É de 93. E a gente gastou o videocassete para um VHS, né? Pra quem não sabe o que é o VHS, pessoal, era uma fita que você colocava no aparelho pra reproduzir na TV, tá? Não, tem que explicar, porque tem gente que não sabe o que é isso não, cara. Tem mesmo, tem. É muito engraçado, o Itaú fez uma propaganda divertida sobre isso, no qual eles colocavam crianças para interagir com coisas antigas. Sim. E aí colocaram a máquina de escrever, e eu lembro que a criança digitava e falava, nossa, mas esse computador imprime na hora. Ele não tá... Achava assim, pô, é mais avançado, né? É bem mais É isso, avançado. entendeu? E é muito louco, porque as coisas evoluem. E nos últimos, sei lá, desde o advento da internet, não é o advento da internet, mas a estabilização, né? Quer dizer, tornar um serviço acessível para mais pessoas, as coisas evoluíram num ritmo muito absurdo, quer dizer, de desenvolvimento, de cobrança, de evolução, até de jogo mesmo, né? Quer dizer, no Sim. esporte mesmo. A gente tinha uma fita dessa aqui, pô, não era todo mundo que tinha. Não. Você tinha que ir na casa do outro para assistir. De quem que era essa fita, negão? Essa fita era minha do meu irmão. Não sei se a gente comprou do Iga. Eu sei que a gente comprou, já era uma fita usada. Certo. Já era uma fita usada, olha o nível. E a gente acabou comprando, mas foi nesse ano mesmo. Foi em 93. A gente comprou no ano da fita. Tanto é que todo mundo se reunia em casa para assistir É verdade. meia horinha de lances da NBA, que era... Era assistir e correr pra quadra. Pior que era mesmo. Era assistir. bem por aí mesmo. Meio que o esquenta, bem por aí né? mesmo. Nossa, Drazen Petrovic, meu Deus. Ah, é isso. eu me inspirei muito nesse cara aí pra jogar. O Shaw Kemp. Esse É o- Até que eu usei meu joelho o por causa Shaquille- disso. O Shaquille O'Neal novinho pra caramba. É isso. E era muito legal porque eu acho que isso aqui tem um lance com a evolução do esporte, enfim, do que quer que seja, né? Eu falei comparei esporte com música em determinado momento, porque como isso aqui era muito restrito, para você transformar e trazer isso, transpor isso pra quadra, era muito complexo, muito mais difícil. Hoje em dia, não é que colocam no YouTube, abre no celular, como é que faz esse Mas truque é. que faz na hora? Roda de novo, deixa eu ver de novo, quero aprender a dar carretilha, eu quero aprender a tocar essa música, quer dizer, você consegue consumir, ter referência muito mais imediata das coisas. Eu acho que isso contribuiu muito para esse poder jovem que a gente vê, que vê cara de 18 anos arrebentando na NBA, vê a fadinha com 13 anos arrebentando numa Medalhista pista, entendeu? olímpica. Medalhista olímpica. E isso é muito legal, porque eu acho que eles têm acesso muito antes, quer dizer, você falou até um lance de referência, de ancestralidade, Sim. como a gente, pessoas negras, têm dificuldade de ter referência, quer dizer, nos Com ambientes. certeza. E hoje não é que, nossa, resolvemos todos os nossos problemas em todos os sentidos. O portador, o deficiente físico tem alguém para se inspirar. Não é que está em todos os lugares da grande mídia. Mas se você procurar, você vai achar. Você vai achar como alguém que tem as mesmas dificuldades que você, ou quer ultrapassar essa barreira, você vai encontrar alguma referência ali para tentar crescer, né? Exato. É muito legal isso, por exemplo, quando que nós, 3 caras como nós, poderiam ter um programa de podcast, programa de rádio, um canal de TV para poder falar o que pensa, ter uma conversa, entendeu? E é isso. Por enquanto a gente tá podendo falar o que pensa, hein? Espero que continue assim. Eu também. E é isso, é muito legal. Eu acho que tudo isso é muito, muito positivo de verdade, assim. É você poder dividir com as pessoas aquilo que você ama e inspirar outras pessoas. Sim. Bom, olha, gente, acho que a gente Deu uma extrapolada aí, né? Mas o papo tá ótimo. Marquinhos, acho que a gente tem assunto para uns 2, 3 podcasts aí. Tem bastante, Cara, da hora. O cara é uma biblioteca aí. O cara é uma enciclopédia. O cara é uma Barça. É Barça, lembra da Barça? O cara é uma Barça, Isso. mano. Bom, e para quem assistiu até aqui, ou para quem tá pegando até essa parte, né? Possivelmente vai fazer alguns cortezinhos para poder postar para vocês. E os dados do Marquinhos vai estar na descrição. Passa de novo o seu serviço aí, Marquinhos, do Instagram, por Claro, favor. Faço sim. @Marquinhos com K 1984 no Instagram. Marquinhos com K _ 1984 no Twitter. E eu também faço o Big to Pod, que é um podcast que você pode achar em todos os agregadores de podcast, que a gente faz em áudio, enfim, você pode ver no seu agregador e também ver o vídeo, que é no canal do YouTube do Área Restritiva,
onde a gente, enfim, solta os episódios inéditos toda semana. A gente faz participações esporádicas nos lugares, como o Live Basketball Brasil, canal do Yuri Fonseca, enfim, outros canais maiores, mas onde você vai nos encontrar mesmo é no Área Restritiva. A gente vai buscar e vai colocar o link na Por favor, na descrição. acessem lá, Sim. compartilhem. Tem uma parada muito legal que eu sempre falo, que é entender e valorizar o produtor de conteúdo independente, né? Quer dizer, você antes era obrigado a ver uma maneira de transmitir uma notícia, uma maneira de se transmitir um esporte. Hoje você tem muitas opções para ouvir aquilo que você gosta. É o Paulistão no YouTube. O basquete da NBA na TNT com convidados fora da caixinha. Então eu acho que é isso. E a gente tem que apoiar, tem que consumir, tem que engajar. Porque senão a gente também depois não pode reclamar que é tudo igual ou tudo uma repetição do mesmo. Quer dizer, quando aparece o diferente, você também não quer Não quer curtir, não quer ver, não quer se É assim que a se plataforma permitir. entende, né? Tem que engajar. Exatamente. Gente, curta, comente, compartilha. Esse podcast foi fantástico. Foi da hora mesmo. E Foi bom. Só tenho a agradecer. É isso. Eu que agradeço a vocês, Marquinhos, pô. obrigadão Quero voltar. mesmo. Batendo aí. no microfone de novo, Rafa vai me puxar a orelha. Não, depois ele arruma isso aí, dá nada não. Tudo fica pra edição. Já fui editor já. Tudo fica pra edição. Valeu, Rafa. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Curte, comente, compartilhe o nosso conteúdo. Se inscreva no canal, ative os sininhos, tá? E vou deixar aqui já de antemão, a gente tá no Telegram, tá? Que o YouTube não tá meio que entregando as coisas aí como deveria entregar. Então vou disponibilizar lá todos os nossos conteúdos no Telegram para vocês estarem vendo lá, tá bom, pessoal? Também estará no link o endereço. O endereço pra vocês clicarem e acessarem. Exatamente. É isso aí, negão. Vamos que vamos, pois é só o começo, Mais pessoal. uma vez. Valeu! Valeu.